seja bem-vindo ao Garbin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Kleber Pereira, diretor de parcerias da NBA América Latina. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, um prazer, uma honra estar aqui com você, amigo de tantos anos. Acho que vai ter bastante história para a gente contar juntos e como nossas trajetórias se cruzam e muito feliz de estar aqui nesse momento. Pô, não, a honra é nossa, assim, a alegria de ter você aqui é totalmente nossa, né? Assim, a gente, além de se conhecer há muito tempo, a gente acompanhou a gente desde o início, né? Verdade. Então, assim, início de jornada, aquela coisa Hum, de, putz, tá mal, ser estagiário, vai pra cima, vai pra baixo, né? De juntar dinheiro para comprar, Fazer conta no final do mês. entendeu? Pô, vai viajar para um lugar, vai para o outro, junta dinheiro para pegar combustível. Fizemos Pô, bastante disso. essa coisa é muito legal. Eu tenho realmente um prazer imenso da gente ter você aqui, porque essa é uma jornada que, assim, conhecendo ela é muito importante de ser falada, é bonito de ser contada. Pô, obrigado. Ainda mais vindo de alguém que conhece há tanto tempo. É sempre difícil falar da gente, né? Mas quando os amigos, e a gente é amigo há muito tempo, falam e tem, de alguma maneira, alguma inspiração ou alguma conexão com a trajetória até aqui, é ainda mais gratificante. Espero que a gente consiga ter um papo e contar um pouquinho Pô, disso para todo mundo. com certeza. Ó, você falou que é difícil falar da gente, É, mas vamos do início? bora. Vamos lá. Quem é o Kleber pra você? Conta pra quem tá em casa. O Kleber é um filho dedicado, acho que é a primeira coisa. Quero deixar meus pais orgulhosos, é uma coisa que sempre me motivou a vida inteira, até pela história dos dois. Um irmão carinhoso, um marido também muito atento, e um amigo. E aí, essa parte, espero que você Pô, corrobore comigo, ó, um amigo de escutativa, de proximidade, de querer sempre ajudar e estar perto. E aí tem o lado profissional, que vem junto com tudo isso, vai se intermeando nessa história, mas que tem muito a ver com esporte, né? Eu sempre fui atleta de várias modalidades, tentei ser jogador de futebol, namorei outros esportes também, mas sempre me conectei, assisti, gostei muito. Não deu certo a carreira de futebol, não vou pôr a culpa no joelho, acho que eu não era tão bom o suficiente mesmo, mas olha, consegui em algum... eu discordo, você sempre jogou muito bem em qualquer Obrigado. coisa, Faz tempo, faz né? tempo. Até hoje em dia você vai brincando lá no O futebol e futebol, dando, o fazendo bichinho do futebol shark me lá. Eu falo, pegou. eu nunca conseguiria fazer isso, mas de jeito nenhum. Não, eu também não consigo, é só... Não, já me tá acertando, hein? Contar a perna no vídeo fica bonito. Mas o esporte sempre foi muito próximo e eu sempre quis, a partir do momento que eu entendi que não ia ser uma carreira de atleta, trabalhar com esporte. E aí acho que essa é uma parte que a gente vai abordar aqui de como a minha trajetória ela não é linear. Ela não é o que Sem as dúvida. pessoas esperam tradicionalmente para alguém, um executivo do marketing esportivo. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso também. Não, você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque normalmente as pessoas até se acostumaram a ser apresentado pelo profissional, Uhum, né? Eu mesmo estou acostumado a falar isso. Acho que a gente trabalha tanto que a gente toma essa identidade muitas vezes como nossa identidade principal. verdade. Mas eu concordo com absolutamente tudo, te conhecendo muito bem. É, na parte de amigo, te digo que poucos são tão dedicados, embora a gente tenha muitos amigos que Muitos, são, um grupo grande. né? É, a gente sabe que essa conexão que você busca é algo muito especial, tanto com família quanto com amigos, até porque muitas vezes a gente vê isso sendo tratado da mesma forma, né? Isso a gente também pode falar por muitos, né? Por muitos dos nossos ali, e isso realmente é muito bonito. E na parte, quando a gente vai para a parte profissional, cara, é muito curioso isso, né? Porque a decisão de onde a gente quer chegar, muitas vezes ela vem desses desejos íntimos da coisa, né? Totalmente. Pô, você gostava de esporte? Cara, eu sempre vi você jogando um monte de coisa, a gente sempre, enfim, um monte, muitas vezes, né? Sim. E, e tomar a decisão e falar, cara, eu quero trabalhar com isso, vem desde lá de trás, né? Vem de muito tempo, óbvio que hoje é fácil dizer, tenho um orgulho absurdo de trabalhar na NBA, acho que é um sonho, aspiração para muita gente, mas não foi fácil. E assim, é, lá atrás, quando penso no Kleber lá de 16, 17 anos na faculdade, trabalhando, não tinha a menor chance de eu imaginar que isso podia acontecer. A menor Sim, chance. Então, ainda que eu quisesse trabalhar no esporte, eu sabia que era o caminho que eu queria trilhar. Eu não achei que eu ia ter o recurso, os acessos, os relacionamentos, a capacidade de chegar onde eu estou agora e de continuar trilhando essa trajetória. Mas era um objetivo. Eu falei, eu quero. Eu ainda não sim. sei como, não sei se vai dar. Por muito tempo não deu, até que em algum momento isso aconteceu, mas é isso. Era aquela coisa de
eu vivo isso, eu vivo esporte, tá no meu DNA. Então eu vou tentar de tudo até o momento que eu conseguir tá dentro desse mercado. E aí depois eu consigo, e aí eu falo, daqui eu não saio mais, né? Eu É isso preciso aí. me especializar e ficar cada vez mais atento e conhecer, entender o que está acontecendo no mercado, no mundo, estudar pra caramba, conhecer muita gente, para continuar essa caminhada, porque, como eu disse, é um mercado aspiracional, né? Tem muita gente que quer fazer parte desse mercado. E eu sei o quanto é difícil entrar, mas principalmente como é difícil se manter, né? É, o chegar lá é só o primeiro passo, Totalmente. né? O dia a dia, se manter motivado, né? Isso é uma coisa que é natural de todo executivo de alto nível e de todo empresário. Você- a gente esperar que alguém nos motive, Uhum. isso é a maior falha, na minha opinião. Isso vale para todo mundo que está em casa. É, porque assim, se você precisar ser motivado, você já não vai ser apto a estar nas cadeiras superiores. Porque o bom profissional, ele inspira, ele motiva, ele não precisa ser motivado, ele se automotiva. Por mais difícil que Totalmente. É. que isso seja, né? Uhum. Porque muitas vezes, cara, a gente fica sem dormir, mas na hora de estar lá, a gente fala, não, eu tô aqui, tô com uma energia toda, vou Eu entregar concordo tudo. 100%. Eu acho que o protagonismo da nossa carreira é nosso. A gente tem que controlar, dentro do possível, claro. E aproveitando de líderes inspiradores, de pessoas de relacionamento, de experiências boas e ruins. Sempre vão ter dias difíceis, não dá para romantizar que o mundo corporativo ou até o mundo do esportes é só glamour. Tem Não, dias que complicados isso. e a motivação ela vai ter seus momentos sazonais, como todo negócio. A sua motivação também ela é sazonal. Mas é isso. Você precisa controlar isso. Você precisa ser quem está puxando e quem está liderando a sua própria carreira, porque senão não tem jeito, assim, é o único caminho para seguir. Não, isso você falou no esporte, isso é fundamental, né? Quando você pega eu vou dar um exemplo aqui, um paralelo, vou trazer para uma situação atual, por exemplo, quando você pega o Neymar retornando aqui para o Santos, um exemplo, é, cara, ele vai ter que se motivar com toda a energia que ele tem, né? Exatamente. Porque assim, querendo ou não, ele tá vendo uma situação, acredito, mesmo para ele, assim, é fácil criticar quando você vê um cara que tava lá em cima diminuindo a qualidade, pelo menos de ponto de vista de quem tá assistindo. Mas muitas vezes eu vejo ele ali numa situação em que antes ele tinha um apoio muito maior do restante do time e hoje ele tá com uma dificuldade maior, né? Não tô fazendo crítica ao time, não, no geral. É só uma situação diferente. Pô, ele tá voltando de uma lesão de 1 ano e pouco, quase 2 anos, se eu não me engano, né? Sim. Pô, já retornar disso é difícil. Ainda vem para uma situação Brasil que a pressão da torcida é outra. Uhum. Você fala, esse é um cara que se ele quer estar lá no topo, ele vai ter que tirar a motivação do coração dele, né? E esses ciclos são tradicionais, né? Eles vão acontecer, são Sim. naturais, na verdade. No esporte de alto rendimento ainda mais, porque isso você depende efetivamente do teu desempenho, do seu corpo, seu atleticismo, enfim, do seu talento. E se tiver uma lesão ou se eventualmente o É, rendimento do time não tá indo bem, você é diretamente impactado. E aí é como que você sai disso, né? Acho que esse é o grande ponto. Como que você sai desses momentos, porque é natural. Mais uma vez, vão ser cíclicos. Então, sim. o ponto é você não deixar essa montanha russa te consumir, e você ir sempre para os picos É, ou sempre para a parte lá de baixo, e conseguir manter uma constância e ter essa racionalidade de entender que muita coisa ainda vai depender do seu desempenho e tem coisas que não necessariamente, você vai ter que aprender a não, lidar com elas. exato. Não, até porque quando a gente fala de mercado no geral, eu não estou nem falando do mercado só esportivo, mas o mercado ele é soberano em Uhum, todos os aspectos. Ah, tanto a NBA ou outras ligas e tudo mais de outros esportes também. Acredito que até tem algumas ligas do mesmo esporte que também vão ter claro. a sua, a sua abordagem, elas propõem para o mercado. Uhum. Agora, você propôs, o mercado não absorveu, você tem que corrigir rota, você tem que ajustar a sua proposta, mudar um pouco a linha e tudo mais. Mas isso é uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente fala de jornada, a gente fala, tudo bem, a NBA já foi onde chegou até aqui. Até porque o futuro sempre é muito importante, né? A gente pensar também que no Claro. futuro pode melhorar ainda mais. Mas como foi seu começo lá? Porque eu lembro da gente, eu lembro que você trabalhou até no meu mercado uma época, né? Trabalhei. Eu fiz bastante coisa. Bom, eu nasci em Pirituba, você sabe disso, né? Fui criado Opa, lá na periferia de São Paulo. Então, os caminhos tradicionais para o mercado esportivo, eles não eram portas que estavam abertas. Então, assim, eu normal. tinha que trabalhar por qualquer outro motivo que não fosse porque eu quero trabalhar no mercado esportivo. Isso foi Sim. acontecendo depois. Então, eu começo a trabalhar, entrei na faculdade, se não me engano, com 17 anos.
Quase peguei o exército, tava morrendo de medo, porque eu já estava trabalhando, já estava estudando, precisava pagar a faculdade, falei, não posso pegar no fim não peguei o exército, Ai, mas, ai. mas que poderia ser ali uma outra atividade profissional em algum momento, mas não. É. E aí eu começo trabalhando, cara, com telemarketing. Era o que foi o que tinha na Cara, que época. Na legal, né, época, cara? pra entregar a idade aqui, ainda tinha carta, as pessoas mandavam carta para. Tinha Ah, e-mail já, obviamente, juro? Eu nunca vi mas isso. ainda tinha tinha um resquício de cartas. Então, meu primeiro emprego foi isso, foi trabalhar telemarketing, receber reclamações, demandas, elogios, etc., de consumidores que estavam felizes ou descontentes com aqueles produtos que a gente cuidava, e trazer as respostas. Então, de fato, assim, mercado super de entrada mesmo. Depois eu fui navegando. Pô, Esse, Diga, esse, diga. esse, esse ponto é uma coisa muito, muito boa, né, cara? Porque assim, quando a gente começa a olhar, eu acho que até hoje é uma questão até de expectativa da geração atual, até não tô nem criticando a geração como um todo, mas é, você sempre quer, o pessoal quer alcançar lá na frente. Mas dar o primeiro passo, muitas vezes as pessoas não querem iniciar, né? Você fala, pô, eu trabalhava. E essa é uma frase muito emblemática, né? Pô, eu fiquei com medo de pegar o exército porque eu estava trabalhando e estudando e precisava pagar a faculdade. Né? Não é que você estava precisando, puta, do dinheiro para fazer festa, do dinheiro para fazer alguma coisa. Era você investindo no seu próprio. No seu próprio desenvolvimento, né? No É, seu próprio estudo. Pô, e acho que é um pouco animal. do que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? De o quanto você tem a chance ou não, o quanto você tem oportunidade, o quanto você Sim, pode escolher. Tem momentos da vida que você pode escolher mais e menos. Nesse momento eu podia escolher pouco. sem Tinha dúvida. várias nuances da família também, enfim, de financeiras, sociais, que eu precisava estar lá, ainda que meus pais fizeram um esforço absurdo para dar para mim e para meu irmão o melhor estudo possível, a gente tinha que ajudar. A conta não fechava ali. Então, era um pouco isso. Cara, o primeiro passo é quase que inevitável, não é muito de querer ou não querer, Sim, assim, você total. precisa fazer. Então, naquele momento era muito isso, assim, eu vou fazer o que aparecer e dali para frente eu vou ver o que vai dar. Até porque é uma fase ali, acho que eu tinha 17, 18 anos, que você não sabe exatamente o que você quer da vida, né? Assim, tradicionalmente você está pensando em qual faculdade você vai fazer, eu já estava ali na faculdade, mas fiz administração, até já Opa, entrando um pouco na parte de como eu me formei, muito por isso, porque, cara, eu não sabia o que era, eu sabia que eu queria esporte em algum dia, que isso eu legal. sempre soube, mas eu falei, cara, será que é educação física, será que é jornalismo? Eu falei, cara, onde vai me Sim. abrir mais portas? E meu pai sempre me falava isso, vai para onde abre mais portas, e aí eu fui para administração, e aí, quando você Não, entra lá, enfim, é um mundo de oportunidades, literalmente, né? Você pode total, trabalhar com RH, com total. marketing, com produto, com Não, finanças. essa é uma grande vantagem da administração, né? Porque Exato. ela, assim, eu acredito assim, o estudo é sempre válido. Independente que você não, né, muita gente fala, puta, engenheiros geralmente não trabalham com engenharia, vão trabalhar com outra coisa, Uhum. né? O exemplo, a gente tem exemplos muito próximos, Vários. né? Só que assim, o que essas pessoas aprenderam na engenharia abriram tanto a mente dela para várias coisas Uhum. que, assim, encarar outros desafios fica fácil. A administração é a mesma coisa, né? Você pega um termo, tudo bem, ele pode ser um curso mais genérico, só que ao mesmo tempo que ele é mais genérico, toda empresa, de pequena a grande, precisa de um administrador. Senão ela Exatamente. não vai sobreviver. E Em ela te dá todos os essa aspectos. abrangência, né? Assim, Sim. outras faculdades eventualmente vão te especializar e a administração ela pode te especializar mais pro final ali do curso, mas no começo ela te dá abrangência, ela te dá um olhar de mercado, de, cara, Sim, o que existe aqui? Que é isso, né? RH, marketing, finanças, e depois tem as ramificações de tudo isso. sem dúvida. Então, para mim foi super importante, assim, foi um dos melhores conselhos, meu pai já me deu vários, mas esse foi um Eu gosto que deles. você e o seu pai. Ele Eu já. é incrível, foi aniversário dele ontem, inclusive. Que beleza. Meus parabéns. Valeu. Te amo, pai. E aí, é isso. Aí, na faculdade, eu fui também trocando de emprego, porque é isso. Comecei ali no atendimento ao cliente, né? Falei telemarketing, mas eu não fazia telemarketing especificamente. Eu atendi o cliente via e-mail e carta, como eu comentei antes. Que legal, cara. Maravilhoso. Nossa. E depois eu vou aí começando a olhar para processos de estágio mais complexos, mais formais, com uma visão na minha cabeça de que eu ia para o marketing ou para o RH. Era onde eu começava. Cara, eu não sou um cara de exatas. Isso eu já fui descobrindo no meio do caminho ali, É, sofrendo com a faculdade. eu lembro, você teve uma passagem por RH, né? Tive, Né? Eu tive. lembro que a gente conversou nessa Eu época. tive duas passagens para RH, e aí o primeiro estágio, que depois até que eu sou efetivado, mas ele é de RH. Eu trabalho num banco, que eu também nunca imaginava, aqueles processos complexos de estágio Não sei nem se eles existem ainda hoje tão complexos assim, acho que mais para trainee. Mas aí eu entro no banco e muito para a área de treinamento. Então é treinamento da Que rede de legal, agências. cara.
Mais uma vez, vou aprender, né? Ali era muito sobre aprender, entregar e fazer, facilitar a vida dos meus chefes, era um pouco Com disso. E aí eu certeza, fico um com tempo por certeza. lá também, começo a entender do mundo do RH, falo, ok, não sei se é isso que eu quero, mas já percebi que esse mundo aqui vai me dar uma bagagem legal pra caramba. Vou Bom, conhecer muita gente, muito. vou melhorar controle emocional, enfim, tem outros atributos que vão me trazer dali. E essa parte de controle emocional, na questão de entender como as ferramentas de RH podem ajudar, né? Porque o RH, assim como a gente falou da gente fazer o nosso próprio futuro, o nosso Uhum. próprio destino, né? As ferramentas de RH, elas te abrem portas, é igual um negócio. Ela te dá uma abertura para uma coisa, um toque aqui, um toque ali. Vai de você fazer ou não, Exatamente. né? Então, assim, pô, de conhecer isso ali, de ver a pessoa. Não sei se isso aconteceu, já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço de RH. Já fala, pô, você tem essa abordagem. Aí você vê, fulano, ciclano e beltrano fizeram. Aí o cara A, B e C não fez. Uhum. Você começa a ver a diferença entre eles, você fala, pô, esse cara aqui melhorou 30% no resultado dele, no convívio dele, etc. Esse cara aqui ficou igual. Né? Então, essa parte, essas experiências multifacetadas, né, Total. negócio, elas vão dar cada vez mais uma linha Bagagem. de pensamento, né, Uhum. uma bagagem para você conseguir interagir com outras pessoas, principalmente onde você está hoje, né? Pô, o que aquilo, com certeza aquilo lá, Muito, me ajuda muito. com certeza, né? Pavimentou o caminho. E aí, depois disso, eu fico um tempo lá, e aí é quando eu entro no teu ramo, Essa parte eu que aí lembro. eu saio do banco, vou trabalhar numa empresa de eletrodomésticos, Sim, lembro disso. fico um tempo lá também, aí já numa área de marketing de produto, completamente diferente, mas com aquele olhar que eu ainda tinha de, cara, eu não sei ainda como eu chegar lá no esporte, né? Mas Mas eu vou começar a criar algumas fortalezas aqui. E aí eu fico um tempo trabalhando no mercado de linha branca, eletrodomésticos, aprendo um pouco sobre o que é uma tremp, é, o quantas bocas tem o fogão e o refrigerador é, embutido e os roadshows pelo país todo ali para mostrar os lançamentos e as pesquisas de mercado ali com donas de casa, com maridos, com os filhos, enfim, todo mundo que usa aqueles produtos. Então começa a entender um pouco desse mercado mais do varejo. sim, Fica um tempo lá, mas ainda com aquela mentalidade. Ok, tô aprendendo, mas não é isso aqui. Ainda não sim, é isso sim. aqui. Uma hora chega. Uma hora Uma chega. hora chega, é isso aí. Aí depois disso, eu volto para RH. Aí uma grande amiga nossa em comum também me convida para ir Eu trabalhar lembro numa dessa. empresa de De, re- recrutamento e seleção. E fica um tempo lá, mais uma vez mudando um pouco, né, de rota ali, voltando para o RH. E aquilo para mim é muito engrandecedor porque é isso, é passar o dia entrevistando as pessoas, executivos de mercado, que tem várias nuances, né? Acho que tem a nuance humana da coisa, de sim, entender a vulnerabilidade da pessoa que eventualmente está desempregada, ou a transição de carreira, o esforço, a história de cada um pouquinho do que a gente está contando aqui. Era quase que essa conversa aqui todo dia com várias pessoas. sim. Então, isso enriquece muito também de você poder, de alguma forma, ajudar a pavimentar esse caminho, né? De conectar, né, a vaga com a pessoa Sim. correta, Não, etc. e essa parte quando a gente vai para recrutamento e seleção, essa é uma lição de vida muito importante. Porque a gente está mexendo, primeiro, a expectativa do candidato, né, para uma vaga. E com certeza você vai viver isso muitas vezes na sua vida Uhum. de contratar alguém para agora numa situação Claro, diferente, claro. né, para o teu time. Pô, você está mexendo na expectativa da carreira da pessoa, né? Então muitas vezes entender como você vai fazer isso. Ou seja, você precisa de resultado, essa pessoa precisa trazer, Claro, precisa ser capacitada, precisa conseguir trazer. Obviamente, numa entrevista a gente não sabe se a pessoa efetivamente vai conseguir, sem dúvida. mas você precisa acreditar que ela vai conseguir. Você está mexendo na expectativa, então assim, essa linha de pensamento de como eu vou conectar essas duas coisas. Porra, tendo uma experiência de RH com retorno no alto nível, inclusive, que eu sei que era, né? Era. É, Pô, isso dá uma, é um belo pavimento ali, é É uma um, pistinha inteira ali, né? Não, com certeza. Ajuda em todas as nuances, né? Que eu hoje posso usar, e depois de lá usei na minha trajetória profissional para contratar as pessoas, para pra aprender processos de contratação, Sim, mas também, principalmente, para ter esse olhar mais humano de, cara, vulnerabilidade da pessoa, de entender total. da onde ela vem, tem um processo de empatia diferente, que É, normalmente quando você não tem esse contato, você demora um pouco mais para criar. Quando você tem um time, você acaba sofrendo um pouco mais, porque você talvez não tenha verdade. criado isso desde o começo. E aí eu fico um tempo nessa empresa e ali sim eu falo, cara, agora chegou a hora, eu preciso achar um caminho para chegar no esporte. Não tem mais jeito, porque É, senão minha carreira é, vai ficar especializada em alguma coisa que ainda não é o que eu quero.
É, Eu lembro uma vez que a gente estava conversando, né, nessa época, acho que você estava na transição, acho, uhum, depois. Eu não sei se você lembra que eu te falei, cara, você é comercial, cara. Você tem, você, assim, a tua habilidade de conexão com pessoas, ela é nata, mas assim, é realmente inspirador, porque legal, esse é o obrigado. ponto de você buscar o que, não, e de coração mesmo. Assim, além de você ter uma habilidade nata de se conectar com as pessoas, você ainda tem um esforço seu de querer saber como a coisa tá, né? De querer se envolver com a situação, de querer pegar. Isso são capacidades que, para um executivo de é fundamental, na minha opinião. Porque o que você, na maioria das vezes, vai fazer é conectar pessoas para conseguir executar e ter um resultado melhor. E quando você fala Isso é- da área comercial, e depois eu sigo a trajetória, mas só para não perder isso, que eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, que eu venho tentando ficar cada vez melhor e que eu acho que no mercado ainda é mais complicado encontrar, até porque tem muito ego, etc. Essa questão da escuta ativa, de Verdade. acolher. Nem sempre você vai ter a solução. Nem sempre Sem você vai ter dúvida. a solução, nem sempre você vai conectar as pessoas, nem sempre você vai conseguir o resultado que você precisa, mas é importante ter escuta ativa, é se importar, estar ali, olhar no olho, ouvir as pessoas e de alguma maneira virar um porto seguro para muita gente que está em volta. Não sei Sem se estou dúvida. fazendo isso bem, tá? Mas eu estou tentando cada Não, você vez sabe, assim, aprimorar. aí eu falo aí eu vou falar em nome de todos os seus amigos daqui. Isso eu posso te garantir que de quem convive contigo, tá, com certeza no âmbito profissional você faz a mesma coisa. É, você tem isso nato, é uma coisa, você se sente muito confortável em trocar ideia até de coisas, de detalhes mais íntimos mesmo, Sim, sim. que isso é importante. E eu até vou tomar liberdade, eu acho que a solução da coisa, muitas vezes, é só você ouvir. É, Né? Então, assim, muitas vezes é só você se importar com a coisa, e às vezes um toque aqui, um toque ali, ou fazer a pessoa pensar de um jeito uhum, diferente, tira a pessoa do looping que ela tá. Porque muitas vezes a sim. gente tá num looping que a gente não acha a solução, porque a gente tá rodando e caindo no mesmo erro do pensamento. Tá Fala, não, mas vai acontecer enviesado, tá isso, viciado, aí volta. com... Aí você fala, pô, pera, dá pra fazer isso aqui. Pô, opa, E faz pode muito ser bem que a pra gente ache. gente também, né? Assim, não dá Muito, pra ser. muito. Não, não vou dizer que não, assim, é muito bom também você escutar, até pra você colocar dentro de um outro patamar, às vezes, seus problemas, suas frustrações, pra você perceber, pra você se humanizar também, não se cobrar tanto, entender que também tem outras pessoas passando por situações parecidas e que, eventualmente, você também precisa ser escutado por alguém, né? Acho que tem muito desse lado, A gente é humano de qualquer jeito, de né? qualquer jeito, Não de qualquer tem, jeito. É, não tem como. Quando a gente vai para parte aí mais para parte de relação comercial, no caso, eu vejo de uma maneira muito parecida. Por isso que eu digo que essa questão é muito nata, né? Pelo menos na minha visão. Porque você consegue, assim, nas conversas, as referências pessoais e profissionais, elas vão convergir na conexão, sim. né? Então, assim, pô, tudo bem, você pode estar falando de um problema pessoal, um problema comercial ou profissional. Só que, na prática, vão ser problemas que são seus, que estão ali te consumindo e que você precisa dar uma solução. Sem dúvida. Então, essa habilidade de fazer o rapport, né? Uhum. Aquela conexão profunda com a pessoa, pô, isso acho que é fundamental. É importante e aí começa a ficar voltando para a trajetória e tentando trazer um pouco dessas nuances é quando eu começo voltava, né, falando eu preciso achar um jeito de entrar no esporte e aí eu até não fico muito tempo nessa empresa de recrutamento e seleção, mais uma vez não era aquele o meu caminho. E aí essa própria empresa me fala, depois que eu saio de lá, fala, cara, tem uma empresa vindo pro Brasil, uma empresa de entretenimento, uma empresa espanhola, quer conversar com os caras, a gente sabe que você adora esporte e entretenimento, e aí essa conversa flui, aí sim eu entro no mercado de entretenimento e esportes, e começo a entender, bom, agora sim, aqui eu preciso Que cravar a minha legal, bandeira cara. e aprender disso. Então, como eu falei, não é uma trajetória linear, tradicional, mas ela é muito baseada em relacionamentos. Mais uma vez, não quer dizer que eu tive o melhor desempenho do mundo na empresa de recrutamento e seleção e qualquer outra, mas eu criei ótimas relações que me levaram até esse lugar, Sem sempre na dúvida, melhor das intenções de ter ótimo, bom sem desempenho, dúvida, claro, sem esse é dúvida. é o princípio básico. E aí nessa empresa, primeiro, e aí eu entro na área comercial. Aí a área Essa comercial, meu é- primeiro trabalho é uma empresa espanhola chegando no Brasil que o grande mote é conectar empresas e seus grupos internos a grandes eventos. Então, por exemplo, uma montadora que quer fazer um programa de endomarketing ou de bonificação dos melhores vendedores e os melhores vão
por um ATP de tênis em Xangai. Tô chutando aqui, tô criando alguma... Essa legal. história existiu, mas é um pouco Que disso. legal, E cara. aí tem entretenimento e tem esporte, que são minhas duas grandes paixões. Óbvio que o esporte tem um lugar especial no Sim. coração. Esporte não deixa de ser entretenimento em muitas, Exato, de uma forma. exatamente. E ainda mais quando a gente falar de NBA, você vai ver como isso tá, É, tá no essa DNA, parte né? eu tô até ansioso, mas a gente Eu chega vou lá. acelerar, vou acelerar. Não, imagina, Tô imagina. brincando. Temos tempo. E aí eu fico. E essa é a época que tá vindo Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. O Brasil tá naquele momento de muito esporte, então até por isso que essa empresa vem para cá. E aí eu fico até final da Copa de 2014 trabalhando nessa empresa. E aí sim, já um pouco mais estável na carreira, consegui guardar um pouquinho de dinheiro É. finalmente para poder fazer as escolhas. E aí eu me Ai, caso e decido mudar tudo de novo. Falo, cara, agora não, agora cansei do mundo corporativo, rebeldia, quero montar o meu negócio. sei Aí a como é. gente muda de cidade, abre um negócio juntos, mora junto pela primeira vez em outra cidade e fica lá 2 anos nesse mundo que é o teu mundo, né? Que é o É, mundo do empreendedorismo, que eu sempre brinco que foi o maior MBA da minha vida. Eu fiz um MBA de esportes e foi super legal, eu adoro e fez muito sentido o relacionamento, mas nada se compara a ter o teu negócio. Isso é outra coisa. essa mudança grande, ela realmente é impactante, né? Porque assim, você sair de uma cadeira de executivo, por mais alto que ela seja, é que tudo bem que quando você, dependendo, por exemplo, onde você está hoje, você tem o negócio já faz muito mais parte é muito mais parecido com o ter o seu próprio negócio do Sim, que do que do sem que dúvida. quando numa situação de cadeiras mais baixas, não que fossem baixas, mas Sim, quando você vai para a linha de direção, você já começa a ter que tratar o negócio como sendo seu sem dúvida. mesmo, porque os problemas vão vir para você resolver, né? É isso. Mas essa parte de pô, mudar, como é que foi isso na sua cabeça, assim? Porque sair, mudar de cidade é um desafio. É, Morar junto no início também é um desafio. desafio. Abrir um negócio é um desafio surreal. Como é que foi esse momento, assim, para você, assim? Fala, cara, pera, eu tô realmente colocando um turbilhão aqui de coisas na minha vida. Foi isso, assim, a gente até brinca que era o dinheiro do casamento ou o dinheiro do negócio. A gente decidiu por dinheiro do negócio, não teve casamento, não teve festa. O casamento tá aí até hoje, mas não teve festa. E a gente falou, cara, é a hora, os dois queriam, né, fazer esse movimento de tentar abrir um negócio, até porque Legal, acho cara. que no nosso imaginário, olhando para os meus pais e para a faixa etária dos meus pais, as pessoas que a gente viu que eram muito bem sucedidas, normalmente elas tinham um negócio próprio. Então isso estava muito na minha cabeça, de cara, ainda mais jovem, né? Aquela coisa de cara, só tem, para eu dar certo, o único jeito é se eu abrir um negócio. O que não é 100% verdade, mas valeu Concordo muito a pena plenamente contigo. a experiência. Primeiro, pela questão de entender o processo do negócio. Então, assim, era, cara, de escolher o azulejo da obra, depois, quando já estava tocando, tocar o seu telefone 2 da manhã, porque o alarme está tocando, você não sabe o que está acontecendo. E com um monte de família dependendo de você no final do mês. Então, assim, com muito risco, tinha muito risco na mesa, mas acho que a recompensa foi muito boa. Não financeiramente, não vou dizer que foi nem ruim, nem bom, assim, acho que foi tudo, valeu super a pena. Não perdi dinheiro, mas não ganhei um caminhão de dinheiro também. E tá tudo ótimo, porque o que eu construí ali, a minha bagagem mais uma vez, controle emocional, empatia, esse senso de responsabilidade, autonomia, tudo isso foi o que pavimentou esse próximo salto da minha carreira. Sem dúvida. Não, e essa parte é uma parte curiosa, né? Porque o que você falou, ele geralmente ele entra ele tá no imaginário da maioria das pessoas, né? Que é, para eu dar certo, eu tenho que ter meu próprio Uhum. negócio. Só que assim, o que você falou tudo certo, nem sempre isso é verdade. O caminho executivo, ele é um caminho, e o caminho empresário, ele é outro caminho. Eu até acredito que em algum momento da vida, muito provavelmente, o executivo acaba naturalmente virando empresário ou sócio de alguma coisa, ou comprando um pedaço e tudo Sim. mais, até para coisa. É um caminho natural, Ah, só que ela não necessariamente é um caminho de escolha entre dar certo e não dar certo. Né? E o que muitas pessoas não imaginam no início é que, tudo bem, por mais que muita gente que deu certo seja empresário, o trabalho é proporcional ao dar certo, em qualquer lugar que você está. sem dúvida No nenhuma. caminho executivo ou no negócio, e é o que você falou, aqui você vai lidar com coisas que
poxa, normalmente você não lidaria, que é o de tocar o alarme às 2 da manhã, Exato. dá um ataque cardíaco, você fica lá, você pega o carro, vai É correndo, isso. chega lá, poxa, um gato pulou um muro, né? E passou lá, o alarme deu problema, ou simplesmente só disparou à toa, que eventualmente acontece. Acontece. Só que assim, pô, você já acordou, já quebrou tua noite, já quebrou teu sono, já foi lá, perdeu uma hora aí, voltar e tudo mais, voltou, já não consegue dormir direito, muitas vezes nem consegue mais dormir, fica Uhum. acordado porque a adrenalina disparou. Exatamente. E no dia seguinte, você vai Começa ter tudo de novo. todos os desafios. E os desafios de. Aí, falando mais em matéria de inteligência emocional mesmo, muitas vezes você tem o desafio de dar o máximo de equilíbrio, né? E trabalhar todo dia para ter a maior estabilidade possível. A estabilidade não existe, eu concordo com essa frase, mas você vai tentar ser o mais estável possível. Sim. Essa vai ser parte do dia a dia. Vai trabalhar cada vez mais para ter essa estabilidade. Para a tua equipe, porque é o que você falou. Um monte de família depende daquilo. Uhum. Né? E aí, se o filho de uma funcionária vai ou não para a escola. É isso. Né? Se o filho de outro funcionário vai ter ou não o remédio para um Esse é o tratamento que nível de tem que impacto. fazer. Você, né? E isso é uma coisa que pouca gente imagina o quanto pesa nas costas, né? Porque assim, porra, se houve um negócio, às vezes você não ouve nem direto, né? Se houve alguém falando, fala, puxa, tenta ajudar que fulano tá assim. Às Uhum. vezes você não pode, Exato. né? Você não consegue, você tá apertado. Às vezes a coisa não é nem dinheiro, né? Mas você tem que dar um jeito. Essa carga emocional, ela realmente ensina muito, mas ela é doída, né? Eu acho que as grandes lições, para mim, pelo menos, foram de aprender a lidar melhor com as frustrações do que você controla e do que você não controla e se responsabilizar pelo que você controla e você está É, frustrado. Entender e ter uma régua diferente para os níveis de problema, porque você vem com uma régua de mundo corporativo, que ela, óbvio que ela tem diversas responsabilidades e tem problemas super importantes que você tem que correr atrás, mas essa régua ela muda quando você está com o teu nome ali na cara do gol do negócio. é, Então isso muda e aí depois como que você replica isso de volta para o mercado? sim. E acho que tem muito a ver com a questão de estabilidade no meu caso, né? Eu vinha com, imagina, né? O sonho de trabalhar no esporte, aí consegue trabalhar no esporte aquela coisa de romantizar muito e achar que era o melhor dos mundos e você perceber que não é exatamente isso. É ótimo, mas naquele momento ainda não era aquilo. Aí você fala, pô, aí você larga tudo, vai abrir um negócio e depois o que você faz? Cara, e depois eu volto pro esporte. Só que eu volto pro esporte uma outra pessoa. Sem dúvida. Entendendo melhor o setor, entendendo melhor as dinâmicas, me entendendo melhor. E acho que isso muda completamente não o meu perfil, né, os valores, etc., mas muda um pouco de para onde eu olho minha carreira e como Exatamente. que eu posso crescer da maneira mais orgânica e sustentável possível e trazer o máximo de gente que está ao meu redor junto comigo. Não, com certeza. A perspectiva é o que você falou, né? O MBA que você faz com a experiência profissional, porra, é uma coisa que não é uma coisa que eu adoro, você sabe, eu estudo tudo que eu Uhum. posso, tenho 3 formações, faço um Sim, monte de coisa, mas o aprendizado que muitas vezes você tem na vida, tanto como executivo, empresário, como qualquer coisa, ela te dá uma visão e muitas vezes muda teu valor de entrega, no caso. Olhar e falar, ou você ou vê um parceiro ou um par fazendo uma coisa e fala, cara, você não pode fazer isso. Né? E muitas vezes essa pessoa não entende o porquê que ela não pode, né? Porque ela não viveu essa uhum. parte. Né? Para a pessoa, ela acha que ela tá certa, e tudo bem, ela vai ter o caminho dela para. Tá tudo certo. Talvez ela não enxergue nunca, mas talvez ela enxergue. E todo mundo tem, Né? todo mundo vai passar por esse momento de É, frustração, aprendizado, de errar, e a gente vai continuar passando por isso também, e outras todo dia. pessoas que estão em outros níveis vão ajudar a gente nessa caminhada. Então, para mim, acho que é muito do que eu trago de lá, né? Volto para o esporte, eu volto para a mesma empresa que eu trabalhava, inclusive. Que legal, Depois disso, eu cara. migro para o futebol, e aí sim, vou para o futebol, fico 4 anos praticamente trabalhando para a Libertadores, para a Sul-Americana, Essa, na agência exclusiva da Comebol. Também uma trajetória impressionante aí, assim, da agência, né? Eu fiz parte de um pedacinho daquela história, mas assim, uma grande revolução de fato no esporte, na maneira de como as principais competições de futebol eram vistas e são vistas ainda, né? Pelos fãs aqui na nossa região, sim. Na América do Sul. E aí sim, há alguns quase 3 anos atrás, a NBA aparece. Cara, não, e sabe uma coisa que era curiosa, mas assim, durante todo o tempo, a gente muitas vezes, e acredito que uma vez você já se colocou assim, falou, pô, eu cheguei, pô, tô Comebol.
animal. Uhum. Aí você fala, pô, é daqui, eu cheguei onde eu quero. Aí quando você vê uma NBA, a NBA arrepia só de falar o nome, né? Assim, eu falo, aí eu vou já tomar uma licença poética minha, né? Eu jogava basquete lá Sim. aqui no clube no Palmeiras, que era perto de casa. Sou São Uhum. Paulino, mas jogava no Palmeiras, porque, enfim, era perto de casa, né? Não ia até o Morumbi, Certo. morava em Perdizes, né? Aí, é, assim, a gente ficava até meia-noite, 1 hora da manhã, para conseguir assistir, às vezes, melhores momentos na Band, Na Band. né? Uhum. Aí já fazendo jabá, né? Mas, assim, era uma coisa que é, eu vivi nessa época, era a época do Jordan, né? Pô, você ficava lá para ver, né? Era uma coisa muito surreal pra gente, Era, né? era. Então, assim, pô, hoje é, ter pô, um amigo trabalhando lá, e vendo tudo que está sendo feito aqui no Brasil, Uhum. pô, eu vou falar em nome de quem é da minha idade que gosta de basquete. Cara, assim, eu me sinto honrado em ver uma empresa do porte da NBA dando uma importância pro Brasil, porque a gente sempre se acha o patinho feio, né, muitas Uhum. vezes. Né, fala, pô, o Brasil não é nada no mundo. Pô, você vê É muito. uma liga como essa dando importância para o nosso país, vendo o que a gente tem aqui, né? Com certeza estão olhando talentos também. Claro, claro. Assim, é uma coisa muito bonita de se ver. E realmente a gente fica muito honrado em ter essa atenção de uma liga tão importante quanto a NBA, né? E eu tenho uma honra absurda de trabalhar na NBA também, assim, como eu falei no começo, assim, nunca imaginava, nunca imaginaria, se perguntar pro Kleber lá de 17 anos, que isso ia acontecer, que um dia eu ia trabalhar na NBA, era impossível, era impossível. A minha referência de NBA era muito parecida com a sua, Era o que a gente tinha, né? que era, cara, o lifestyle, as roupas, as músicas, É, somente ali em periferia, e a galera jogando basquete no parque, e disputando a quadra com a galera do futebol, que eu era é, um pouco das duas, jogava mais futebol, mas sempre gostava da atmosfera do basquete. E ver onde a liga está hoje e fazer um pouco de parte disso é um baita orgulho, porque você imaginar como você falava, né? Começa. Acho que a presença mais forte da NBA aqui já tem mais de 10 anos, ali desde 2012. Aparentemente, se eu não me engano, a gente tem escritório já aqui no Brasil. é. Isso vai crescendo. A gente começou no Rio de Janeiro, na época de Jogos Olímpicos, etc. Que Inclusive, legal, tiveram alguns times da NBA que vieram e jogaram aqui, se não me engano, 2015, 16. Cleveland veio para cá, etc. E como a liga, né, essa empresa gigantesca, multibilionária, enxerga o Brasil com uma relevância muito importante. O Isso é Brasil sempre absurdo. foi e continua sendo e crescendo muito como um dos mercados prioritários da liga. A Que gente legal, tem, cara. a última pesquisa saiu agora da Sponsor Link da Kantar, aproximadamente 55 milhões de fãs de NBA no Brasil. A gente está falando de um quarto da Que legal. população que se declara fã de uma liga Que que legal. consegue transcender a bola batendo, né? A gente brinca aqui, a gente é É, lifestyle, a gente é música, a gente é cultura sneakerhead, a gente é responsabilidade social e por aí vai. Assim, tem tanta coisa e além de tudo tem o melhor basquete do mundo. que legal, Então cara. acho que tem muito a ver com o que é a missão de fato da NBA, que para mim conecta muito com a minha missão pessoal, né? Que é inspirar e conectar as pessoas em toda parte do mundo Que legal. através do poder do basquete. Sem É dúvida. exatamente do que a gente está contando aqui, né? Por isso que para mim hoje é uma conexão muito de DNA. Quando chega a oportunidade de trabalhar na NBA, é uma coisa quase que, cara, impensada, assim, não tem como falar não, porque Sem dúvida. vai além do desejo do esporte, tem a ver com valor, tem muito a ver com os valores pessoais, Muito. assim. Então, a liga aqui é muito relevante, né? A gente tem diversas atividades e ações, ativações aqui, parceiros, mais de 30 parceiros da América Latina, e crescendo cada vez mais, com a NBA House, com a NBA Parque em Gramado, com mais de 30 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro para chegar e estar perto do fã em diversos pontos de contato, com a Junior NBA, capacitando professores de escolas públicas e dando um pouco desse espírito, desses valores de NBA para escolas Olha, públicas e para é, as crianças. como é que. Enfim, tem Pô, um mundo para a gente isso abrir eu não que muita sabia. gente não conhece ainda, exato. Isso eu não sabia. Pô, isso é uma coisa muito, muito legal, cara. Quer dizer que a NBA hoje está fazendo um projeto para professores de escolas A públicas. gente já tem esse projeto há alguns anos, é a Junior NBA, então ele tem alguns pilares, né? Tem um pilar de capacitação de professores de escolas públicas,
que Que é legal, entender a cara. realidade desses professores no Brasil todo, que são realidades muito diferentes do que a Muito gente está, diferentes. com os privilégios que a gente tem de estar aqui É, onde a gente está hoje. São Paulo é uma coisa. O- São Paulo, Rio, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de 26 países, entre aspas, 26 Exato, países diferentes, completamente em diferentes, matéria de com realidade estruturas total. diferentes e que a gente quer mostrar para esse professor de que, primeiro, a gente vai ajudar ele a se capacitar de forma gratuita. Então, tem cursos online, etc., até vários momentos de presença física, de clínicas para esses professores, para eles conseguirem levar esses valores que a gente está contando aqui para quem muitas vezes não sabe que está próximo, que a NBA está próximo. Então, a gente aproxima Que a NBA dessas legal, crianças cara. através desse público e a gente cria um squad também, que são vários influenciadores que conversam muito com esse público, geração Z principalmente, incentivando essa molecada a praticar o esporte, a estar perto do basquete, a se Que movimentar, legal, a ter cara. saúde e de diversas formas possíveis, entendendo as nuances desse continente Brasil. Que legal, cara. Não, e olha, isso é uma coisa que eu não sabia. Eu não fiz minha pesquisa direito, aparentemente, né? Essa parte eu não sabia. E tinha um lado que eu gostei muito de ver. Olha aqui o Parque Vila Lobos, por exemplo, que Uhum, tem um monte de quadra da NBA, né? sim, É realmente uma coisa que eu sempre gostei muito, porque você falou aquela parte de disputar o futebol com com o basquete. É, basquete. Pô, eu vivia isso porque eu queria jogar basquete, todo mundo jogava futebol, eu ficava batendo quadra, batendo, às vezes, no colégio que eu tinha uma cesta que ficava atrás, a quadra tava aqui, uhum, tinha um espaço aqui atrás e tinha uma cesta, então eu ficava sozinho, batendo, às vezes, tava no intervalo, o time que tava fora ia lá bater bola, tal, sim. depois eu voltava pra jogar futebol, e eu gostava de fazer isso. Só que você nunca jogava, era muito difícil de fazer essa competição. Agora, quando você chega nesse parque, você vê muita quadra de basquete. Eu nem lembro de ter visto alguma quadra de futebol lá. Tem também, Tem. mas acho que o que você falou tem duas nuances interessantes. A primeira dela é de quão democrático é o basquete, né? Que você consegue Sim, jogar sozinho, você consegue jogar com duas é pessoas. verdade. Você se diverte, você e uma bola e uma tabela improvisada, você É se diverte. Quem verdade. nunca amassou o papel ficou tentando acertar o lixo. Então, assim, tem esse fator de estar perto de todo mundo o tempo todo, mas também tem uma missão e uma necessidade de devolver para a comunidade que a NBA entende muito forte. Então, o Que Vila Lobos é um legal. dos exemplos que a gente reformou algumas quadras lá. A gente tem as quadras da frente, tem mais uma quadra completa, né, que não é 3x3, a quadra grande. E tem diversas outras iniciativas que a gente chama de NBA Station, que é nosso programa de revitalização de quadras pelo Brasil todo Cara, também. e- Exatamente para isso. Assim, é óbvio que fomentar o basquete, mas é devolver para a comunidade que está sempre com a gente, né, que consome a NBA em diversos pontos de contato. cara, isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente tá falando de uma liga privada, Sim, né? É assim, isso é muito bonito de ver. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente até espera de órgãos fazerem isso. Agora, quando a gente vê da maior liga do mundo do basquete se importar com isso, obviamente ela tem que se preocupar também com os caracteres comerciais da coisa para ela claro, continuar viva. claro. Mas é muito importante ela ter esses valores no seu DNA para que ela consiga fazer esse ciclo da coisa, até gerar novos fãs, as Claro. pessoas Uhum. conhecerem o basquete, né? Porque pô, você vê, para mim é muito fácil. Eu lembro quando eu estava em Miami, eu estava morando em Miami, o Miami Heat chegou nas finais. Sim, Cara, a cidade. Já arrepiei de novo aqui. A cidade respirava exato. aquilo. Né? No ônibus, você esperando o ônibus, tava lá Go Hits. Uhum. Fica Né? Todo envelopado, todo mundo. mundo vivendo aquela emoção. No café, na empanada. Eu comia empanada lá, porque estamos em dólar, às vezes dá uma economizada, né? Segurado. Né? Você ia lá, todo mundo com essa coisa. A cidade respirava muito essa coisa. Pra mim foi uma coisa muito inédita, porque assim, a gente tá acostumado aqui, tudo bem. O São Paulo chegou na final, Uhum. pô, meus amigos são paulinos estão todo mundo vibrando e tal. O Corinthians chegou na final, tá os corintianos lá, os palmeirenses, a mesma coisa. Sim. Só que assim, eu nunca tinha visto uma cidade inteira respirar o negócio e falar, cara, é a gente tá aqui pra ganhar E esse acho que tem negócio, muito né? dessa questão do senso de comunidade, senso de pertencimento, né? Que lá fora é muito forte pro basquete e que a gente tenta trazer para o Brasil de alguma forma. Você teve lá na NBA House, acho que é um dos grandes Incrível. momentos que a gente consegue. Nem todo brasileiro, ou pouca, infelizmente, pouca parte da população brasileira vai conseguir ter essa experiência que você teve de estar É. lá, de acompanhar um jogo, etc. Por mais que a gente queira fomentar cada vez mais, a gente sabe que a realidade social ela não é tão linear assim. Então a gente tenta trazer essas experiências para perto do público brasileiro. Tem diversas formas. Eu falava da NBA House, né, uma das maiores ativações da NBA no mundo. Não, é A gente recebeu incrível. mais de 40 mil pessoas essa última edição. Ela Que acontece durante as legal, finais da cara. NBA. E a ideia é trazer essa experiência mesmo, de você entrar naquele ambiente e entender que você está nos Estados Unidos. Você está em Boston, você está em Chicago, você está em Miami, mas você está no Vila Lobos, nessa última edição.
com tudo que tem direito, né? Com aquela experiência completa. Então o jogo vai estar passando na tela e tá tudo certo. Quem quer assistir vai assistir o jogo, mas não é só para esse core fan, é também para esse core Sim, fan, é para sim. todo mundo. Então é para quem olha mais para a questão do lifestyle, para o fashion e quer lá para vestir a roupa do tênis novo que o jogador lançou, porque ele quer Sim. comprar, porque ele sabe que na loja da NBA House vai ter, ou porque simplesmente ele quer viver aquele momento em comunidade com os amigos Sem dele, dúvida. quer brincar nas ativações e fazer aquela competição sadia, porque ele quer ir na quadra externa e bater bola. Quantas pessoas a gente vê batendo bola na NBA House que viram pra gente com o olho cheio de lágrimas e falam, cara, eu não lembro a última vez que eu fiz isso, é tão bom. É, Então exato. é um pouco do que você contava, Eu falo assim. por mim isso mesmo. É isso que a gente quer trazer, é achar esses pontos de contato, de como a gente aproxima cada vez mais, não só dos 55 milhões de fãs, mas como que a gente faz esses 55 seguirem sendo fãs da NBA, consumindo a NBA de diversas formas diferentes, e também crescer essa base para atingir populações mais jovens, e aí vem muito do conteúdo que a gente falava antes também, de como as redes sociais da NBA no mundo inteiro são muito relevantes, né? Engajamento, a Sem gente dúvida. é disparado a líder de engajamento no mundo todo, porque é isso, a gente tem protagonistas importantes, como você comentava, do Michael Jordan e vários outros que a Há gente vários pode outros. nomear Oh, aqui, né? Desde, não. enfim, Jordan, Kobe, Magic Johnson, LeBron James, Stephen Shaquille Curry, O'Neal. Shaquille O'Neal, Kevin Durant, A'ja Wilson, Sabrina Ionescu, Caitlin Clark, e por aí vai. Cara, Um é mundo de maravilhoso. narrativas para serem contadas. E que todos esses personagens ajudam a transcender o que está acontecendo na quadra, né? Então tem aquela questão do Completamente. Tony Walk, que eu falava do fashion, né? De todo mundo ver, cara, que roupa que o Shea Gilgeous vai entrar hoje. Sim. Qual é o tênis novo que vai ser lançado que a Caitlin Clark vai aparecer no jogo. Como que esses caras se conectam com a música, como que a gente traz a música para perto do fã, através também de conteúdo. Então, Sim, cara, sim. tem uma frase que, se eu não me engano, é do Snoop Dogg, se não for, me desculpem, depois eu acho a fonte, que é muito americana, né, mas é norte-americana, mas que ele fala que o sonho de todo jogador de basquete era ser cantor de rap. O sonho de todo rapper americano era ser jogador de basquete. Então, Olha, tem muito disso, assim, de como essas culturas se conversam. E como a gente traz isso para o brasileiro, mais uma com vez. certeza. Levando influenciadores para lá e contar como uma produção própria que chama Na Estrada. A gente leva alguns influenciadores para os Estados Unidos no motorhome e Que eles, cada legal. viagem, visitam de 3 a 4 franquias diferentes, em português, produção nossa, investimento nosso, claro, com alguns parceiros juntos, trazendo para o brasileiro, Que cara, como é legal. viver a experiência do Miami Heat durante as finais. Cara, Então, que a gente tem o legal. Fred, tem o pessoal do Podpah, o Caio, o DPC, a Ana, enfim, o time todo contando para o Gabriel, para o Kleber, que eventualmente não consegue ir para os Estados Unidos, o que quer viver essa experiência lá fora. Então, acho que o desafio, e por isso que me emociona e motiva a falar disso, é isso. Cara, tem tanto ponto de contato legal, tem tanta história legal para Sem contar, dúvida. tem tanta história legal para conhecer, tanta oportunidade de experiência para o fã, para o parceiro de transmissão, para a ESPN, para Prime Video. Então, assim, é um mundo de possibilidades aspiracionais que a gente traz para a mesa, para todo mundo aqui no Brasil. Não, com certeza. E isso é uma coisa que é muito boa de se ver agora, né? Porque isso é uma coisa que a nossa geração foi carente, né? Obviamente pelas limitações tecnológicas que existiam Claro, na época, claro. até financeiras, etc. Agora, você ter esse, você falou de alguns caras aqui que realmente inspiram, principalmente na parte de esporte. Você falou do Fred, por exemplo. Uhum, Cara, ele, assim, eu vi um monte, quando você pega no futsal, que é um esporte que vai também menos visto aqui, claro. né? É, pô, eu lembro que eu acompanhei aquela saga O dele Magnus. inteira, né? Super legal. Pô, quando ele fez o primeiro gol, eu Uhum. me emocionei junto. E é assim, você vê ele falando também, né, da NBA e todas as coisas, é maravilhoso, porque isso realmente conecta. As pessoas falam, cara, tem a experiência de ver. Assiste, ele sente a emoção do que é ter um ponto no último segundo, cara. Uhum. Esse negócio é É, surreal. É muito mais do que um gol no último minuto, por incrível que sim. pareça, né? É a imprevisibilidade do jogo, mas a previsibilidade que tudo vai ser muito bom e que vai sempre acontecer alguma coisa legal, com sempre É, protagonistas e não. narrativas E interessantes. você vê 10 pontos para um lado. Se você tem 3 gols para um time, cara, o jogo é muito raro. Quando você tem um retorno disso, eu lembro daquele Milan e Liverpool lá no Claro. final Uhum. do Champions, né? Sim, Pô, tá marcado porque foi uma coisa meio única, total, né? Não, total. não que não tiveram outros, mas a própria final da Copa do Mundo, França Claro. e Argentina, Uhum. pô, você tem, sabe, um jogo surreal. Agora, isso você vê todo Todas as jogo da, noites. da, da NBA, né? Quase 1.000 jogos por temporada. Então, assim você fala, pô, é um negócio muito mais profundo. E uma coisa assim, eu gosto muito. é,
e isso eu tiro o chapéu pros americanos. Eles sabem fazer evento. Eles sabem explorar o esporte no ponto de vista de tocar o coração de quem tá vendo. Né? Então, pô, você vê. Até tivemos agora a NFL aqui, né? Sim, Você viu o clima que tava. incrível. Eu tava Todo lá no mundo que jogo, foi incrível. falava, pô, é uma emoção que você fala, cara. Acho que essa é uma das lições que a gente tem que ter. Eu acho que até aos poucos os times daqui estão aprendendo. Né? É uma das lições que acho que as ligas brasileiras, né, a CBF, etc., elas ganhariam muito com isso ao longo do tempo. Né? Elas têm muita ação, tem muita coisa, mas assim, o como tocar o coração de quem está assistindo. Cara, você falou da NBA House. Recomendo todo mundo. Quem puder ir, vá. Bah, É uma experiência realmente surreal para quem está aqui no Brasil. Né? Não só nas ativações, né? Mas assim, você realmente foi aquilo que você falou, só de você ver a energia que tem ali a atmosfera. é muito É. boa. E também os pontos de conexão que a gente estava falando, nas ativações quer ficar muito marcado. Né, o ponto de, pô, você vai jogar com sua namorada, você vai jogar com a sua esposa ali, vamos fazer uma competição saudável Uhum. ali, pô, você ganha um presentinho, tá, um negocinho. É uma coisa marcante que virou uma lembrança. E isso, Né? isso não é simplesmente porque a gente acredita, a gente pesquisa, a gente fala com fã. Então, sempre Legal, depois cara. das NBA Houses, que já são, a gente vai para a 10ª edição, se eu não me engano, ano que vem, a gente faz uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os fãs para entender assim como foi a experiência de quem foi, quem não foi, por que não foi, e o que a gente pode trazer de mais legal. Para depois, quando eu, o time todo, a gente senta na mesa da XP, da Helmans, da Sadia, da TNT, da Sporting Bet, a gente fala, cara, isso aqui é o que o fã tá pedindo. Vamos entregar Que isso, porque legal, a cara. tua marca vai ser legal pra caramba, sem nunca esquecer da parte mais tradicional da NBA, e de ter a bola quicando, de ter um caráter de inovação relevante pra caramba, como você dizia, de ter entretenimento, que é o que a gente faz de melhor, mas sempre baseado em dado, em pesquisa, em o que o fã quer ouvir, e o fã brasileiro, principalmente, porque a gente está Sim. olhando para o fã que está aqui agora, e isso vai valer para a Argentina, para o Chile, para o México, para cada um desses países. Acho que isso é o grande diferencial que as ligas americanas trouxeram já há muito tempo, e acho que o Brasil vem bebendo dessa fonte há bastante tempo também. Acho que é um mercado já Sim. bem maduro em marketing esportivo, com muita conexão, Sim. e trazendo, que bebeu muito dessa água do entretenimento. Acho que o desafio que todo mundo tem é não perder a brasilidade. E principalmente quando a gente Sim. olha o futebol, o futebol viveu muito focado na paixão do torcedor. Eu sou um torcedor fanático, você é um Eu torcedor também. fanático, Pô, e para a gente isso bastou por muito tempo. Mas o futebol está entendendo, como as ligas americanas já entenderam, e como outros detentores de eventos ou de direitos entendem que o entretenimento está pulverizado e o jeito de consumir mudou também. total, Então, total. então não dá para você entregar ou só confiar simplesmente na paixão. É ótimo ter a paixão, ela move montanhas de fato, mas tem muita oportunidade, tem muita experiência, tem muita coisa por fã, principalmente através de redes sociais. Quando a gente olha para um fã ainda mais novo, geração Z, esse fã ele está mais acostumado a um consumo de mídia mais rápido, ele está olhando É mais, verdade. mais para highlight, para uma linguagem mais moderna. Então, tudo isso tem que ser visto, e acho que as ligas americanas fazem isso há muito tempo, com bastante cuidado, e o mercado brasileiro vem bebendo dessa fonte também. Mas é isso, acho que o desafio é achar essa linha de não perder o jeito brasileiro, que é esse jeito apaixonado, carinhoso, expansivo, divertido de comunidade, E de fazer as criativo coisas, e também, né? criativo também. É. Não, Exato. essa coisa que você falou é uma coisa muito importante e acho que essa é uma coisa que vale para, na minha opinião, para todos os negócios, né? Quando você fala da geração mais nova, né? Eu não vou nem dizer só da Z, tá? O final da Y também Uhum. tá, o final da anterior a Z, que eu acho que é Y, não tenho certeza. Uhum. Mas ela também já quer uma coisa mais, eu não quero perder tempo, eu vou dar 1 minuto e meio para essa atenção. A geração Z às vezes é 30 segundos, né? A minha geração, às vezes, eu quero parar para assistir uma coisa de 5 10 minutos. E isso é uma coisa que é muito legal na criação de conteúdo, né? Porque hoje você tem as plataformas. Uma coisa é o material que você vai colocar no YouTube, que às vezes vai ter meia hora. Uhum. Né? Você vê, tá falando do Fred aqui, por exemplo, os vídeos dele tem 40 minutos. Sim, Quando ele entrevistou o Rogério, acho que foi o penúltimo, o último episódio dele, pô, eu chorei junto com ele no final. sim. Né? E eu fiquei 40 minutos assistindo eles batendo falta. Né? E tudo bem. Tá Mas você certo. fala, pô, se o cara quer o consumo, se ele quer consumir uma coisa mais rápida, você vai ter o cara certo para falar isso, ou às vezes até o próprio influenciador tem um braço desse canal para falar
com esse público. Só que trabalhar essas diferenças na comunicação é fundamental. Isso a NBA faz com. Assim, eu adoro isso. Né? E o mais importante aqui, quando a gente fala dos parceiros, é que a gente está falando de um lado fundamental para que tudo isso aconteça. Sem Né? dúvida. Para que a NBA esteja forte aqui, para que ela consiga fazer as ações com os professores, que ela consiga fazer as ações sociais dela e tudo mais. E, cara, a maneira como vocês também tratam os parceiros ali, pô, É é isso, muito é bonito, cara. parceria mesmo, né? Acho que já ficou para trás no mercado essa relação de patrocínio cliente, eu sou o cliente, você me entrega. Acho que isso já ficou para trás. Acho que é uma Sim. questão de construção mesmo. Você vê se percebe o mercado marketing esportivo fala muito sobre criar associação, como que as marcas se fundem de alguma maneira. Obviamente que tem objetivos de negócio na ponta, mas eles não conseguem mais simplesmente chegar nesses objetivos com ações pontuais, Sim. com uma compra de mídia aqui. Tem que ter tem que ter uma conexão, tem que contar uma história. É. E acho que a NBA consegue fazer isso muito bem. Primeiro, por tudo isso que a gente contou, né? Esses valores, esses atributos que a gente tem. E as marcas vão percebendo isso, né? Primeiro, qual é o objetivo da marca? Isso é sempre o que a gente pergunta, né? Por que faz sentido? Quais são os seus desafios? Para onde a marca quer ir? Sim. E aí a gente acha, dentro de tudo que eu te contei aqui, um pouco mais que não vai caber nesse episódio, quais são esses elementos que essa marca pode se conectar. Então, posso te dar um exemplo. A Hellmann's. A Hellmann's é uma marca sexagenária, uma marca de maionese, de molhos, etc. Que, Adoro. eu também. Inclusive, a Supreme é absurdamente boa. O ketchup e a maionese. Olha, teve Mas, uma que eu comi, eu não lembro agora qual que era o sabor, mas tinha uma saborizada lá que. exato, Nossa, tem algumas que. é surreal. E acho que um dos objetivos deles era exatamente isso. Assim, eu tenho um público que está envelhecendo e eu quero falar com um público novo. A NBA me traz isso de uma maneira autêntica, genuína. Como que eu crio essa história? A gente já está indo para o terceiro ano de parceria, Que legal, cara. criando embalagens temáticas do Boston Celtics, do Golden É. State Warriors, do Lakers e assim por diante, cada uma com um sabor diferente, com diversos influenciadores contando essa história, com uma collab de roupas super cool, para criar esses pontos de contato e a base de clientes deles se rejuvenescer. Esse é o grande objetivo. Então a gente vai trocando, né? Eles também têm uma base de clientes que também podem se interessar pela NBA. Sem É dúvida, uma sem troca. dúvida. Isso vai valer para a Sadia, para a XP, cada uma com um objetivo diferente e com cuidado nosso de não ser simplesmente isso aqui é o que você tem por contrato, isso aqui é o que eu vou te entregar. Cara, Não, vamos fazer mais. sem Eu quero dúvida. entender teu objetivo, eu quero te ajudar. No final é isso que vai manter a gente junto por muito tempo, né? Exatamente. Contrato ele tem começo e fim, ele pode ser quebrado, ele tem um monte de coisa. Agora, essa conexão não. Não que ela não possa realmente, em algum momento, se separar. E Mas assim, tá tudo quando certo. você tem a coisa, isso é uma coisa que eu falo para muitos negócios. Né? Cara, quando você tem um fornecedor que ele quer te atender, ele vai fazer o que ele puder para te atender. Não estou dizendo que ele vai pagar mais caro, nem nada disso. Ele vai negociar, vai ser dura. É uma relação de negócio É do também, que tem que jogo. é do É do jogo. jogo. Só que assim, pô, se você tem o cara querendo querendo trabalhar com você, você tem um ganho gigantesco na sua posição de negócio. Isso vale para todos os negócios. Né? Quando, por exemplo, eu estou comprando de uma fábrica, eu falo, cara, eu quero. O cara da fábrica gosta da gente, quer ver a gente crescendo junto. Uhum. Pô, você tem um Muda esforço a tudo. mais. Você tem um toque a mais de uma coisa. Ou você tem que falar, puta, toma atenção aqui, cara. Esse estoque aqui vai dar uma zerada. Fica atento aí. Né? Pô, você tá sabendo, às vezes, de um negócio 2 semanas antes, às vezes um dia antes, que, pô, você conseguiu comprar 3, 4 peças que vai te deixar com estoque para um tempo a mais. Uma coisa que o cara vai pegar na hora e falar, puta, mano, vou dar um toque pra Uhum. tal, que faz parte do jogo também. E você tem uma relação muito mais propositiva, né, para o negócio mesmo, né? E tem um negócio que eu achei sensacional. Eu vou dar um ponto de vista de fazer um elogio pessoal sobre algumas coisas que eu vi na NBA House, que foi, por exemplo, você falou da Hellmann's. Eu achei muito legal que quando você jogava um negocinho, você jogava lá, fazer o jogo deles, Uhum. pô, você ganhou um sabor, você ganhou aquilo, você ganhou um negócio que você vai comer em casa. Sabe? Querendo ou não, é uma sensação que está sendo colocada. Num outro, não me recordo agora qual era o parceiro, não sei se era XP, que você também fazia uma competição lá e Uhum. você ganhava uma foto Isso. como se você fosse jogador e tudo mais. Pô, é, é um, é um-
é uma lembrança de você estando dentro da coisa. O outro era você sentar abraçado você poder tirar uma foto com a bola dourada. Você fala, realmente esse envolvimento na coisa, a gente não tá, não tá sendo só, sabe, aquela coisa de, pô, você ganhou um amendoim, um negocinho simples ali, ou A qualquer coisa. experiência, ela Você tem um não. negócio diferente, A né? experiência, ela não começa e termina ali. Tem o É, residual. E o é, residual, ele é talvez tão ou mais importante do que acontece lá. Porque é o que você falava, uma coisa é você ir lá e comer o amendoim, e você não veio a marca, você não sabe exatamente o que. é, Tudo bem, ele cumpriu o papel dele, mas se você quer criar uma associação, se você quer eventualmente converter ou fidelizar um fã, um cliente, um parceiro, um fornecedor, você tem que ir além disso. sim, Não dá para fazer aquele ponto, né? Então, para a gente, isso a gente vê muito nas pesquisas que comentava, que é como o fã é apaixonado por brinde. E parece óbvio, e é óbvio. Por quê? Porque ele quer um residual, mas ele quer também alguma coisa que ele vai usar, sim, que ele vai contar, que ele vai postar, que ele vai compartilhar com as pessoas e mostrar que sim, ele conseguiu ou que ele ganhou. Então, assim, essa história tem que ser contada e depois ele vai entrar nas redes sociais e vai falar, pô, agora tem uma promoção que a Sadia tá fazendo. Pô, a Sadia é patrocinadora da NBA, eu vou comprar pizza da Sadia e vou concorrer eventualmente a uma viagem para o All-Star Game, que é uma outra experiência que a gente consegue entregar. Então, sim. assim, tudo vai se conectar se você tiver obviamente, a melhor das intenções, bons assets para o seu parceiro, essa vontade, essa inquietude de sempre entregar um pouco a mais e de ter essa relação próxima. E uma marca que a gente tem muita sorte, tem marcas muito parceiras e que investem e que acreditam no produto, que vão contar essa história de uma maneira contínua. E não simplesmente Sim. estou entrando aqui, estou saindo, vou pegar carona na NBA ou em qualquer outro ativo. Então, acho que o mercado finalmente, acho que de uns anos para cá, amadureceu o suficiente que as propriedades, né, as ligas, as federações, os times, eles entendem que a jornada ela é contínua. As marcas também estão entendendo isso e estão entendendo que o hábito de consumo está mudando e que os fãs estão se conectando, interagindo com a marca dele, com as ligas ou com os talentos de outra forma. E que esse ecossistema ele precisa quase que ter uma simbiose, todo mundo precisa estar meio que junto nisso. Sim. A gente acho que já está nesse ponto, e obviamente tem muita coisa para aprender e para crescer no Brasil, na NBA, em qualquer outro setor, mas pelo menos acho que sentindo e falando com as pessoas do mercado, todo mundo entende que é isso. Assim, esse é onde a gente tem que estar. A gente tem que conectar de fato com o fã para ele continuar com a gente. E para a Sim. gente continuar sendo relevante para esse fã. Não, e as marcas, mesmo as marcas que vocês colocaram, né? A relevância ela é mútua, isso é claro para quem está assistindo, mas não só relevância na questão de interação, mas de posicionamento. Pô, você tá falando da Hellmann's, você tá falando da Sadia, você tá falando da Lever, XP, VRF, sabe? XP e tal. Você tá falando de caras, sim, de caras que por si só, com certeza ele tem um monte de opção de quem ele vai Com patrocinar, certeza. né? Muitos deles patrocinam várias coisas. Exato. Agora, quando você vê esse patrocínio chegando nesse nível tão próximo assim do espectador mesmo, é um caminho que realmente é muito propositivo, né? Eu acho que a palavra para essa parceria ela tá muito bem colocada. Porque você tem vontade de fazer isso para buscar essa conexão, né? Para pertencer àquele lugar, falar, pô, eu tô aqui no meio disso, né? Eu tô no Exato. meio tanto aqui da coisa quanto da marca mesmo, né? Isso é E muito acho que legal. para o teu mercado, mesma coisa, né? Exatamente. São dimensões diferentes, mas são os parceiros, os fornecedores, os clientes que você tem por muito tempo. Sem Você só dúvida. tem por muito tempo se você cria esse nível de conexão, se Sem você dúvida. tem empatia, se você entrega um pouco a mais, se você entende Sim. as dores, os desafios, e não simplesmente porque você vendeu a coifa, o fogão, o que quer que seja o produto que ele Exatamente. precisa. É muito mais do que isso. Até porque no teu caso, eu lembro de você me contando isso e me marcou, que quando a gente fala de cozinha, a gente não fala não é o fogão, não é a geladeira, é o É, momento que o cara vive ali. exato. Tá com a família, tá com os amigos, É. é o que aquilo proporciona para ele. Então, o teu produto que está lá na ponta, ele tem uma importância muito maior do que esquentar, do Sem que dúvida. gelar. Ele tem Sem dúvida. ele cria uma conexão. Sim, não, trazendo para o meu caso e fazendo um paralelo da coisa, a gente só cozinha para quem a gente ama. A gente só quer comer junto com quem a gente realmente ama. Uhum. Ou com quem, eventualmente, no trabalho acontece, mas assim, a gente vai trazer para dentro da nossa casa, sabe? É essa coisa. E eu vejo os momentos que a gente teve na NBA, com certeza muita gente teve esses ali na NBA House. É, muito parecido. Eu me recordo de uma vez, eu já te contei essa história, é, que a gente teve um problema com um fornecedor que a gente tinha há muitos anos, né?
ele mudou a gestão e tudo mais. E, assim, no final ele teve problema com o mercado inteiro e tudo mais. Só que teve um evento, eu era convidado a todos os eventos deles por 14 anos. Eu nunca, eu sempre fui convidado para Uhum. todos os eventos, dos mais exclusivos aos mais simples. E no dia de um evento específico, eu não fui convidado. E eu me senti mal. Me senti muito mal. Só que no mesmo dia, a gente tinha um show. Né? Não sei se você se recorda, era um show do Tiaguinho. Uhum. Né? Acho que a Arena Estaiada, acho que era um lugar assim, não me Pode recordo, ser, faz pode ser. muitos anos isso E já. muitos shows do Thiaguinho também Muitos que a shows gente foi. também, né? E assim, esse. A gente tava lá e aí a gente. Pô, foi divertido demais. O dia apagou aquilo pra mim. Só que no dia seguinte, cara, eu tava rodando o Instagram e aí passou a foto do pessoal no evento. E me bateu aquele negócio. Uhum. Na sequência, a próxima foto foi a nossa. Foi uma foto, inclusive, se eu não me engano, o Thiaguinho comentou. Tô louco. Teve um dia que, se eu não me engano, teve alguma coisa assim. Comentou a foto de alguém, não sei o quê. E eu voltei e falei, eu não trocava essa foto pela de cima. E é um pouco isso, porque assim, os momentos que a gente tem ali, você fala, cara, a gente fala disso constantemente em vários momentos, Sim. né? Justamente por esse ponto. E o que vocês fazem lá, esse momento especial, né, envolvendo o basquete, marca muita gente. Né, Márcia? Você fala em basquete, eu me lembro daquela bola gigantesca, você entrando dentro dela, É. entrando naquele universo, parece um portal, né? Você está sendo transferido para um outro lugar mesmo, né? E é isso, eu acho que o esporte, o entretenimento em si, ele tem muito esse fator de conexão, né? Ele é pano de fundo para muita coisa boa. Sim. Ascensão social, protagonismo, oportunidade de alto rendimento, ou seja, de profissão, Sim. mas principalmente do que a gente estava falando aqui. Eu fui para o show do Thiaguinho, eu fui para a NBA House, eu fui para o show da Ivete Sangalo, o que quer que seja, para a Fórmula 1. Sim. E, eventualmente, eu vou lembrar da volta do Hamilton. Hamilton. Eu posso, eventualmente, lembrar da cesta do Curry. Mas eu vou lembrar, principalmente, que você estava comigo. É Eu vou isso. lembrar que minha É esposa estava comigo. Eu vou isso. lembrar que a gente foi na minha casa tomar uma cerveja antes do evento. Exato. Ou eu vou lembrar de momentos que eu vivi com uma pessoa que não está mais aqui, que faleceu, e que eu vivi momentos legais através do esporte. Então, acho que é isso. Acho que esse é o principal objetivo. A NBA é parte desse ecossistema, mas o grande objetivo que a gente tenta fazer, e que acho que é o principal papel do esporte e do entretenimento, é gerar experiência, é gerar momento e memória. Não, sem dúvida. E essa é aquela parte que, cara, ficou pro eterno. Ficou pro resto da vida. Né? Esse momento ele fica. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Que uma das coisas que a gente via muito, assim, pelo menos quando eu era criança, era muito a cara do Jordan, Uhum. né? Assim, o Jordan sendo a referência. Eu adoro as coisas do Jordan, inclusive eu tenho uma história muito curiosa, porque as coisas do Jordan sempre foram, nunca foi barato as coisas, as Uhum. camisetas, as mochilas e tudo mais. E quando eu mudei para os Estados Unidos, que eu fiquei morando lá um tempinho, eu tinha que comprar uma mochila. E eu comprei a primeira coisa do Jordan com uma mochila, que eu tenho até hoje, Demais. né? E assim, obviamente lá a questão é muito mais acessível, Sem né? Não, dúvida. não é barato também lá, Uhum. mas é uma questão muito mais acessível. Agora, eu acho muito impressionante assim, como o Michael Jordan marcou, né, a coisa. Como que você vê assim, hoje, a gente tem o LeBron, nós tivemos o Kobe, você falou mesmo, o Shaq, o Magic Johnson e todos os outros, mas assim, como que vocês veem assim, hoje a presença do atleta, mesmo nesse envolvimento com esse ecossistema, né? É fundamental. Isso ainda mais na era agora de redes sociais, o Jordan não pegou muito isso e ainda assim É, consegue ser super relevante, foi muito dominante. Acho que ele e a staff dele, a própria NBA, conseguiram também manter essa história viva, né? A gente tem o The Last Dance, que foi aquele documentário da Netflix super famoso, sim. o Air, que o filme dele também que saiu, sobre a história dele, da Nike, na verdade, né? Do Air Jordan. Então, assim, tem muita história legal, muita narrativa interessante ao redor da figura dele, obviamente com feitos técnicos e de desempenho inimagináveis. Então, acho que essa é a relevância dele é incalculável. E o ponto para a gente é muito como que a gente, no melhor dos sentidos, aproveita esse protagonismo. Aproveita essas grandes figuras que nos últimos anos com as redes sociais ficaram ainda mais midiáticas, né? Então, assim, os atletas da NBA, da WNBA, eles são extremamente comercializáveis. Então, assim, Sim. eles têm muitas marcas que patrocinam, eles movem milhões e milhões de pessoas e fãs em todas as partes do mundo. E cada um de uma maneira diferente.
Tem a era do Jordan, como a gente falava, tem Magic Johnson, Kobe Bryant, Curry, que revolucionou o esporte com as cestas de Ah, três, aquela sensacional. era de ouro do Golden State Warriors. Sim. E novos nomes que surgem também, tanto na WNBA, com esse crescimento absurdo, com a Caitlin Clark, com a Sabrina Ionesco, com a A'ja Wilson, são nomes também super relevantes com as suas próprias linhas de tênis, toda essa parte de fashion também super envolvida dos dois lados. Sim, Então, assim, total. e aí quando a gente coloca isso e traz as redes sociais para esse mix, isso fica estratosférico, Sim. fica muito grande. Então, assim, claro que os atletas sempre serão parte extremamente fundamental, dentro e cada vez mais fora da quadra também. E a gente tem que se aproveitar disso da melhor maneira possível, assim, com os melhores valores que esses atletas trazem, com outros atributos e interesses que esses atletas contam essas histórias junto com a gente, né? Então, a parte de gaming, que cada vez fica maior. Então, os Sim. atletas jogando Pô, videogame, isso cresce, é um mercado que cresce exponencialmente. Já falamos de fashion, já falamos de responsabilidade social. Esses atletas, eles humanizam toda essa história. Eles tangibilizam e que humanizam toda essa legal. história. Não, a parte de fashion eu acho sensacional. Porque esse é um ponto que a gente. é, eu acho que até a NBA era mais presente no fashion desde quando a gente era Sim. criança mesmo, né? Uhum. Tanto com as camisetas, com os tênis mesmo, né? Sim. Quem não Mas lembra do boné do Charlotte Hornets? não é. Não, Clássico. quantas vezes eu saí com a camiseta com a camiseta do Jordan? Era a minha única camisa, só tinha ela, né? Eu saía com ela para sair mesmo, Sim, né? Eu sentia um orgulho gigantesco, absurdo. né? Eu tava arrumado, né? É isso, é isso. Sabe? E assim, mas essa parte, quando a gente vai pro feminino, o feminino, a mulher acaba tendo que dar atenção para a parte fashion de um jeito diferente, na maioria das vezes, né? A questão da beleza é uma coisa para o homem é um pouco mais fácil isso, né? A gente se resolve de forma mais simples, né? É muito legal ver isso de forma mais atenta, né? Pela própria liga e pelos atletas, de falar, pô, eu tenho que dar essa atenção aqui também nessa parte, até mesmo para fazer esse público crescer. Com certeza isso vai aumentando, né, de forma exponencial. Eu lembro, Uhum. fazendo um paralelo aqui com o UFC, né, que você sabe, eu adoro Sim, jiu-jitsu, pratico e tudo mais, mas eu lembro quando a Ronda iniciou, ela foi a grande explosão do mercado feminino, né, sim. no UFC. E independente de luta, né, de qualquer coisa assim, mas ela virou um rosto importante para coisa. É importante isso para uma liga. Você ter também, além de um monte de rosto masculino, os rostos femininos tendo o seu protagonismo, mesmo que dentro da sua divisão, né? Mas atingindo o público de um jeito diferente. Né? Fala, pô, eu quero assistir isso porque eu quero assistir, é legal, né? Eu acho que a gente parte do princípio, quando a gente fala de NBA, WNBA, de talento, técnica, desempenho. Isso é indiscutível. Exato. E isso eu acho que é o primeiro passo, né? Quando você vai olhar para a quadra, você fala, cara, olha o quanto joga aí A'ja Wilson, um negócio absurdo. Olha quanto joga o LeBron James Isso é. e por aí vai. Você vai olhar para os dois lados, isso vai ser unânime e você vai encontrar vários rostos que fazem isso. Quando a gente fala de representatividade, acho que a gente transcende um pouco o que está na quadra e vai para outro espectro, que é tão ou mais importante. E aí não só de gênero, a gente tem que falar de representatividade de gênero, racial, enfim, todos esses temas, e a Total. NBA fala com muita propriedade sobre isso, né? Até Pô, a construção da NBA é muito baseada nesses pilares, tudo que a NBA faz em volta do Black Lives Matter, do Martin Luther King Day, e tem muita pauta também acontecendo na WNBA nesse momento, porque é uma liga que é a liga que mais cresce no mundo nesse momento. que Simples legal. assim. Então imagina o furor comercial que também existe nisso e como que essa liga se construi, se consolida de uma maneira sustentável, orgânica e respeitando as nuances do esporte, que é o que a gente tem que fazer, talvez sem tanta comparação, mas entendendo que olhando especificamente para o lado da liga, né? A gente tem as melhores ligas de basquete do mundo, dos dois gêneros, e vai continuar sendo assim, com protagonistas impressionantes que vão Cê- fazer, que vão mudar a forma de muita gente se portar, se consumir fora das quadras. Não, Essa é total. a importância. Total. Não, e isso é uma coisa que é curiosa, né? Porque quando a gente olha a NBA de hoje e a NBA do passado, a gente vê realmente uma mudança de postura em algumas coisas, até para você ter uma abrangência maior, né? A, Claro. a gente estava comentando antes, mas você tem um, um, um,
um número hoje de estrangeiros, né, na NBA que é Recorde. surreal, É. né? Eu lembro, eu estava comentando também que eu lembro quando o Varejão estava no, Uhum. tava na NBA, eu assisti o jogo porque eu queria ver o Varejão jogar, Sim. né? É assim, pô, o quanto que ter, ou seja, todo esse trabalho de além de trabalhar os professores que vai ajudar um número Todo o gigantesco ecossistema. Uhum. de crianças. Aí dessas crianças, cinco vão levar o esporte como profissão, uma vai chegar na NBA. Pô, é um ídolo novo, É. né? Para trazer, além de trazer novo público, mostrar também que o basquete que sai da terrinha aqui também pode fazer Total. uma diferença boa lá, E o né? Brasil tem uma história muito relevante no basquete, na NBA e na WNBA também. Você falou do Varejão, o Leandrinho, que teve com a gente até no escritório há pouco tempo atrás. Que A gente tem o legal. Gui Santos agora no Golden State. Tem a Camila Cardoso, que foi o maior pick de draft de um brasileiro, independente de gênero, na história da Que WNBA. legal, Então, cara. assim, o Brasil tem essa relevância muito importante para a liga quando olha para cá, e a gente também tem que tentar ajudar a fomentar, dentro do possível, que cada vez mais os brasileiros, as crianças, os adolescentes, que primeiro eles tenham contato com esporte, com saúde, acho que esse é o primeiro ponto. E depois isso vai virando um funil, né? E até chegar no alto rendimento. A Sim. gente vai estar com essas pessoas, com esses atletas o caminho todo. Sabendo que a grande maioria deles não vai virar o LeBron James, como eu não virei o Cristiano Ronaldo, que eu adoraria ser. Mas tudo bem, eu aprendi os valores do esporte. E essas crianças têm que aprender tudo isso Ah, e a gente quer ajudar a isso. Se a gente tiver um novo Gui Santos, uma nova Camila Cardoso, um novo Anderson Varejão, ótimo. Melhor ainda, e a gente vai com sempre certeza. fomentar. Mas os objetivos principais acho que vão além da parte técnica. Ela vai chegar, ela vem. Ó, eu tenho uma teoria minha, né? Mas eu acho que assim, a gente lutando para fazer essa diferença, a estrela vai surgir. É uma coisa natural. Sim. Né? A gente vê isso no futebol, Uhum. eu acho que isso já assim como surge muito nos Estados Unidos, assim surge em qualquer país que desenvolve isso, Exato. né? Mas eu achei muito legal essa estratégia, não só de desenvolvimento social mesmo, Uhum. e desenvolvimento do basquete, mas também no desenvolvimento publicitário da coisa, no desenvolvimento de novos espectadores, né? Porque é aquela coisa, pô, hoje o sabe, você pega país, o Canadá. O Canadá já tinha uma proximidade muito grande, né? Sim. Mas você pega países que hoje tem algumas. Tem jogadores jogando em alto nível. Pô, com certeza esses jogadores cresceram muito nesse ponto, E né? a NBA faz isso com muita propriedade, né? A gente tem uma liga na África, a BAL. É Que uma legal, liga cara. da NBA na África que com todos os níveis e os padrões da NBA e obviamente que vai trazer muito jogador que tem muito talento na África que vai aparecer na NBA de uma maneira natural ou de uma maneira mais controlada e impulsionada através de uma liga. É, Até porque a gente as tem estrelas em qualquer esporte que vem da África, você tem estrelas gigantescas, né? Pô, falando do futebol, por exemplo, pode citar um monte aqui, um monte, que exato. tiveram. O talento está no mundo inteiro. O talento está no Exatamente, mundo inteiro. A gente tem exatamente. que achar esse talento. E quando esse talento chega até os grandes palcos, o país normalmente acompanha. E a NBA vem fazendo isso, ela vem encontrando esses talentos ao redor do mundo. Os últimos 7 MVPs não são americanos, que mostra essa força Que da legal, cara. internacionalização da marca, né? Nossa, eu A gente- não tinha reparado nessa Doncic, quantidade. Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e agora o Shai Gilgeous-Alexander, que é canadense. Então, assim, Que óbvio que o legal, americano cara. continua sendo parte fundamental e o jogo é um jogo, a NBA em si tem uma raiz muito forte nos Estados Unidos, mas ela transcendeu e ela está encontrando esses talentos para, mais uma vez, tem quadra, quando você assistir na Prime Video, na ESPN, um dos 1000 jogos da temporada, você vai saber que os melhores jogadores de basquete do mundo estão lá. Que legal, cara. Não, e eu me recordo de uma época que a gente estava falando. Que eu lembro do Oscar, Uhum. né? Que o Oscar, nessa época, também eu assistia muitos jogos dele, mas obviamente você tinha as diferenças. Eu lembro que uma das coisas que me incomodava profundamente era até o desenho da quadra era diferente, né? O garrafão era diferente e tudo mais. Mas eu lembro de uma entrevista dele falando que ele
ele até queria jogar na NBA e tudo mais, mas na época você tinha acho que tive um problema de não poder jogar pela seleção, uma coisa Exato, assim. exato. E faz todo sentido quando você está falando de uma liga, para embora hoje isso já seja liberado, né? Sim. Mas na época faria todo sentido, né? Pô, você tem jogadores que são, além de muito caros, um investimento pesado. Você desenvolve a liga para ser a melhor liga do mundo e, pô, você vai. Se o cara se machucar lá, o custo é meu. Né? E aí, assim, vamos ser sinceros, se fosse para liberar para todos os países, você ia ter metade da NBA lá, né? Todos os brasileiros estivessem jogando lá, iam estar na nossa seleção, né? E isso vai Uhum. valer para todas as seleções do mundo. Então, eu te digo que, obviamente, teria sido muito bonito ver o Oscar lá. Agora, você vendo o mote dela, né? Como a liga trata de realmente trazer os melhores jogadores, também é uma coisa que garante pra gente falar, cara, ali é- assim, ela é uma liga inquestionável, Uhum. né? A gente teve agora o Mundial, por exemplo, de futebol, pô, muitas coisas que eram inquestionáveis ficaram não que viraram mentira, mas assim, pô, começou a surgir uma dúvida ali de se é tão discrepante ou não. Pô, na NBA, não dá. Os Estados Unidos, quando entra como time em qualquer campeonato como seleção também, em matéria de basquete, também não tem Mas acho que é conversa, o né? fator da globalização do esporte, né? Você falou do Mundial de Clubes e quando a gente vê os Jogos Olímpicos também, antes a seleção americana era, obviamente, e continua sendo a favorita, mas não é uma vida fácil, Não. porque tem talento e os talentos estão sendo fomentados em todas as partes. Sim. Mas só voltando para a parte do Oscar, que eu acho legal, ele realmente não jogou na NBA, mas por toda essa história, esse contexto, há alguns anos atrás, eu ainda não estava na NBA, mas o time que estava lá criou um conteúdo super legal que a gente leva o Oscar para o All-Star Game e ele finalmente joga a NBA. E aí tem Caraca, que depoimentos de Kobe legal. Bryant, que também era um cara super próximo dele, de outros jogadores, dizendo, cara, essa é a estreia do Oscar na NBA. Ele estreou na NBA finalmente. Então, para quem estiver em casa e quiser assistir depois, jogar Olha, Oscar na NBA, você vai encontrar esse conteúdo e assim, depois você me fala, você vai terminar o não, vídeo chorando. eu vou colocar esse link aqui. Esse link vai estar aqui embaixo com certeza, porque o que eu vou fazer assim que acabar isso aqui é assistir isso. É, não, é Pra absurdo, é garantir, muito essa bom, parte eu é não vi. muito bom. Cara, que legal. E me diz uma coisa, aí voltando pro Kleber. Cara, como que foi, como que é hoje pra você, cara, trabalhar na NBA? Porque assim, você passou por muito lugar, né? Você viu várias situações. Você viu desde uma empresa de telemarketing no Brasil, você entrou no mercado de eletrodomésticos, Sim. foi na parte de RH, passou por uma gestão, teve uma administração própria de negócio, foi para uma empresa nacional de esporte, foi para uma latina. Como é que é chegar numa empresa americana? Cara, o primeiro impacto fui draftado. Aquela coisa do jogador, Legal. cara, cheguei, Que legal, consegui. cara. E de fato, assim, de coisa de chorar quando você recebe a formalização daquilo. Mas acho que era o momento perfeito também, porque com um pouco mais de maturidade, de entender como o mundo corporativo, entender, saber valorizar, mas não deslumbrar, e entender os privilégios de trabalhar numa liga tão aspiracional como a NBA, mas também entender que, cara, é um trabalho também, é minha energia colocada aqui, é o meu esforço, abdiquei de bastante coisa para chegar aqui, Eu- e que eu tenho que continuar fazendo isso, tenho que continuar entregando o melhor resultado, criando as melhores conexões. Então, eu acho que o grande ponto é não esquecer da grandiosidade de tudo que é tão legal que tem nesse ambiente, na NBA, na liga, e no trabalho, no escritório, no time maravilhoso que eu trabalho junto. É, mas também lembrar que, cara, eu estou trabalhando, eu preciso entregar, eu tenho objetivos, eu tenho metas, isso aqui, eu quero ficar o máximo de tempo possível na NBA, mas Que legal. eventualmente eu posso um dia não ser mais o Kleber da NBA e eu tenho que saber lidar com isso, porque faz parte, não dá para romantizar tudo. Então acho que o momento da chegada foi primordial, assim, porque eu acho que eu já tinha maturidade suficiente para entender onde eu estava entrando, sem esquecer, sem deslumbrar, mas sem também romantizar tanto, assim, de, cara, é isso aqui, eu preciso entregar o que eu tenho que entregar, eu sei quais são as pessoas, quais são os meus objetivos, então, para não ficar repetitivo, é isso. Acho que teve um pequeno momento de êxtase para depois uma realidade legal pra caramba que eu quero manter e continuar crescendo. Que legal, cara. Não, isso é uma coisa, né? Porque tudo que você falou aqui sobre a NBA, a gente tá falando em performance aguda em todos os aspectos. Sem dúvida. Né? Eu lembro de você na NBA House no primeiro dia, pô, você parecia Tava, ia para um lado ou para o outro, tava porque correndo mais que o Halliburton. então, né? E é normal, ou seja, embora
Tudo bem, mais pro final que a gente conseguiu bater um papinho lá, tal, não sei o quê. Você já tava mais tranquilo, porque já tinha passado a O parte, turbilhão, a parte mais complicada, né? claro. Só que ao mesmo tempo, cara, você tava ali para garantir que tudo ia ficar, tudo ia dar certo. Que todo mundo que tava ali é, nesse evento ia ter a melhor experiência possível na coisa. Essa é uma responsabilidade, cara. Já dizia, enfim, eu gosto muito de Peter Homem-Aranha, Parker, é isso eu aí. sabia. Um grande poder vem junto de uma grande responsabilidade. Total, Acho que isso é uma frase para a vida de todo mundo. Desenhos animados te ensinam muita muita coisa. coisa. É, e isso traz para quem te conhece, cara, você fala, não, realmente ali tem que garantir esse senso de responsabilidade interno que você tem, é uma coisa muito importante. Isso realmente te homologa para estar onde você está. Obrigado. Né? E acho que, para mim, o que eu sempre me policio é manter esse senso de responsabilidade, entender as entregas, entender meus parceiros, mas não perder aquela coisa da criança de curtir, de curtir É, aquilo. Cara, toda vez que eu tenho a oportunidade de viajar, de ir para um jogo na NBA, levar um parceiro, ou ir para o escritório de Nova York, às vezes é isso, cara. Você tem que chegar e se emocionar. Você tem que se sim. permitir. Tirando toda a parte do trabalho que você vai fazer e eu tenho que fazer, é muito importante também você se dar os méritos e desfrutar um pouco do momento, né? Então eu tento. Sem dúvida. É difícil, mas eu tento balancear um pouquinho tudo isso. Não, isso é muito legal, né? Eu me recordo um dia que eu fui assistir um jogo, que até você que tinha me convidado, e fazia muito tempo que eu não ia no estádio. Né? Foi até antes na Aham. questão do futebol. Eu cheguei lá, fazia anos que eu nem estava no Morumbi. Né? Porque teve a pandemia, teve toda a coisa, tal, não sei o quê, e ficou de lado. Eu lembro de me emocionar profundamente. Foi um jogo que foi para os pênaltis. Eu saí de lá, quase tendo um ataque cardíaco, mas eu lembro que eu te mandei uma mensagem. Falei, cara, obrigado por me lembrar como eu gosto disso. Porque é esse lado de você olhar e falar, cara, às vezes a gente está tão envolvido no nosso dia a Uhum. dia, no nosso trabalho, a gente tá tanto na coisa de ser o responsável, de entregar o que a gente precisa, que a gente esquece dessa criança. E Sim, isso é uma coisa que a gente não pode sim. esquecer nunca. É. Nunca. Essa emoção que a gente tem que ter, é, ela realmente é o que vai mover tanto as gerações novas, como vai fazer a gente lembrar do que a gente tinha no passado para fazer a coisa acontecer aqui. Então isso é maravilhoso. Ótimo, resumiu bem. Meu querido, eu tenho um presentinho aqui para você, né? Falando Eu tenho em. também. Ah, então, pô, maravilha. Vamos trocar, então. Vamos um por um aqui, ó. Isso aqui é primeiro para você, nossa Muito, muito, Signature muito Box. obrigado. Por Posso favor. abrir? Por favor. Isso aqui é um Signature pouquinho para te Box. ajudar no dia a dia, né? Vou tentar não destruir. Pô, por Você favor. sabe que eu sou desastrado pra caramba, então eu tô tentando ir com a maior calma do mundo. Ô, Ó, louco, tem meu nome, que por favor. demais. É Ó, quase que eu derrubo. um. Falei pra você, Não, né? fica tranquilo. Pôr o microfone pra cá, pra isso, pegar pelo lugar certo. Oh, maravilha. Que lindo, cara. Obrigado. Obrigado, vou usar com toda certeza. Isso aqui é um planner semanal que às vezes pelo menos me ajuda muito no dia a dia, aí Boa. rabiscando o que eu vou fazer na semana. Pra mim é o to-do. Preciso do to-do, É isso aquela aí. riscada, né? É isso aí. Satisfatória do to-do. Né? Obrigado. E é uma coisa, é uma lembrança, né? Até porque tudo que a gente vê, que a gente faz, é para realmente a gente contar essa história para muita gente ver e se identificar. Então, acho que você tem que só voltar o microfone um pouquinho. Ah, tô Né? longe, né? Falei. Tá tudo ok no microfone? Foi? Ia acontecer, né? Um momento ia Não, acontecer. fica tranquilo. Fui bem até agora. Mas isso é uma coisa que é realmente para inspirar outras pessoas, sabe? Para as pessoas poderem Tomara, ouvir essa tomara. história. Isso com certeza. E você falou que Eu tem um trouxe o presentinho presentinho também? também. Ah, então Tá aqui deixa eu no ver. cantinho. Sem nome da NBA Brasil. Ô, Por me receber. poxa, muito obrigado. Posso abrir também? Pode, lógico, Pô, fica à vontade, já por gostei favor. dessa cola. Pô, Sempre útil, né? A Eco Bag muito, não tem erro, muito, né? Não tem muito. erro. A única coisa que me dá agonia é quando eu tô no meio do Mercado Livre que eu esqueci no carro. Ah, mas eu faço isso todas as Opa, vezes. deixa eu pegar aqui. Isso aqui, ó. Boa. Pô, que honra. A Que honra. garrafinha para você se manter ativo Olha só, deixa nos eu ver seus aqui. treinos e também um power bank para você se manter conectado. Olha aqui. Ah, mas que presente especial, cara. Ó, Agora não tem mais poxa. desculpa, agora tem que Agora eu vou ter que continuar treinar. no jiu-jitsu. Vou ter que voltar. Mas eu tô voltando agora, né? Agora o médico me liberou, né? Boa, Pra boa. voltar a treinar. Tô Importante. quase- Isso é uma coisa, né? A gente se machuca hoje em dia, Nem fale. tem que se recuperar. E um Pô, power que bank pra você se manter legal, cara. conectado, né? Não dá pra, nessa era, você ficar sem bateria. Não dá. Não, ficar sem bateria é pior que ficar pelado hoje em dia, né? Pô,
Olha só que legal, mais um aqui. Pô, muito obrigado, velho. Obrigado você, Muito te obrigado. agradeço. Mas antes de finalizar, queria fazer uma pergunta. Diga. Hoje, o que você diria para aquele garoto lá que pode morar na periferia ou não, mas que vou até colocar aqui para fazer o jabá aqui, ó, né? Mas que olha pro esporte e fala, cara, eu quero trabalhar com isso algum dia. Qual que é o conselho que você daria para ele? Quando costumam me perguntar de como entrar no mercado esportivo, eu tento não romantizar, não é fácil. Mas a base é relacionamento, ou seja, se relacione. Pergunte para as pessoas, participe como voluntário de eventos. Entra no LinkedIn, manda mensagem para as pessoas que você admira. Tenta, de alguma maneira, encontrar conexões, seja no sem esquecer o trabalho que você faz hoje, que você estiver fazendo, estudando, ou seja, foca naquilo, que aquilo vai ser. Não adianta É, você ter a conexão e não estar preparado, mas a minha carreira é muito baseada em relacionamento e conexão. Senão, não tinha chego. Não tinha chego, mas tem que estar preparado. essa parte da preparação é uma coisa fundamental, né? Que uma hora, assim, quando chegar o momento, é aquela coisa. Quando chegar o momento, você tem que estar. É estudar, é ir fazer as É isso. coisas, é se Não tem muito dedicar, né? atalho. É assim, pelo menos tradicionalmente não tem. Algumas pessoas podem ter, mas no mundo real não tem Mas se muito tiverem, atalho. vão ser exceções. É, Né? Se alguém teve atalho, eu digo para sucesso em qualquer parte da vida. sim. Né? Assim, é muito normal a gente ouvir, pelo menos ver notícias de gente que chegou muito rápido lá em cima e caiu muito rápido porque não soube, não estava preparado para se manter. Uhum, Lembra que a gente falou? Chegar é só o primeiro passo. exato. Se manter ali é o mais complicado. E outra coisa que eu queria te perguntar é, cara, o que que o brasileiro pode esperar da NBA? Assim, nos próximos anos, como conexão, como energia? Se é que você pode me falar, se não puder, não tem problema. Não, Né? claro. A gente se pergunta isso todo dia do que a gente pode fazer pelo nosso fã e como que a gente pode conquistar novos fãs. Cara, isso para mim já é extremamente satisfatório. A gente tem que primeiro entender o que a gente faz bem, o que dá para melhorar. Com certeza o brasileiro, o latino-americano pode esperar muita experiência, muita inovação, sem esquecer de todos esses valores, grandes protagonistas, o melhor jogo possível e novidades. Sempre tem novidades. A Que NBA é legal. muito conhecida por esse fator de ineditismo, mas essa parte eu não posso contar. Não, fica tranquilo. É só de saber, e isso é uma coisa muito bom. A gente poder esperar que a NBA tá olhando pra gente é, e tentando cada vez mais atender o que o público brasileiro espera, já é mais do que suficiente Boa. para entender e para assim, para amar essa liga, esse esporte, esses times. Eu vou ser muito sincero, eu não conheço. A pessoa pode eventualmente, não sou tão fã de basquete, isso tudo bem. Acontece. Agora, quem gosta de basquete, não tem como não olhar e não ficar admirado tanto com essa empresa, com tudo que faz, com tudo que você falou aqui, com todos os profissionais, já elogio todos os profissionais da O cadeia time é inteira, incrível, o time é incrível. porque você não entrega um resultado positivo. Eu falo por mim também, Uhum. porque sem meu time eu não era nada, Impossível. né? Assim, ter esse nível de excelência, olha, os parabéns a todos vocês, viu? Que Obrigado. tudo Vou, isso, vou compartilhar com o time todo por esses favor, parabéns. por favor. Kleber, só tenho que te agradecer muito a presença aqui, Obrigado. né? O momento que você quiser é, vir falar sobre o assunto, sobre qualquer assunto nessa linha, a cadeira está aí te esperando, Show. prontinha. Cara, eu queria muito te elogiar toda a tua carreira, toda a sua dedicação profissional, sua dedicação familiar e como amigo. Isso é uma das coisas que eh, a gente sabe que a gente valoriza, acho que até o grupo todo, a gente Total. se valoriza Muito. muito. Mas assim, essa tua entrega em todas essas áreas e na parte profissional, cara, meus parabéns, cara. Isso é um exemplo, é inspiração, tanto interna para quem te conhece, como para quem está do outro lado também assistindo. Muito, muito obrigado. Ouvindo de você, que é um parceiro de longa data, ainda mais especial. Conta comigo que eu puder ajudar e mesma coisa, né? Eu admiro muito teu trabalho, teu sucesso e vamos junto nessa caminhada, seguir crescendo. Com certeza. Valeu. E para você que está em casa, gostou, curte, compartilha e vamos que vamos.